Olá, tá começando o 53º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que tá? Tudo certo, felicíssimo, porque temos um convidado muito especial para participar aqui do A Fonte. Creio que seja o segundo convidado, o ramo é da casa, né? Então a gente teve o Adorno faz um tempinho, e nessa semana o segundo convidado oficial, Tássius Veloso. Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? O Adorno sempre na minha frente, né? Mas tudo bem. Um abraço pro Adorno. Boa. Abraço, Adorno, e seja bem-vindo, Tássius. Satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês. Sim, hoje a gente vai fazer uma estrutura um pouco diferente para o episódio aqui, que basicamente não vai ter bem a estrutura do episódio de follow-up e etc, porque o Tássius tem informações muito interessantes para passar para a gente sobre como é que foi ir até Cupertino, testar o Vision Pro. Já teve aí, 2-3 semaninhas, talvez, né, para mastigar um pouquinho, pensar a respeito. Então a gente tá, eu e o Felipe, loucos aqui para trazer isso para vocês. Estou cheio de perguntas, Tássio, se prepara, tá porque bom. vai ser muito bacana. E não precisa ter medo de ser bem demorado nas respostas, todo mundo vai adorar saber como é que vai estar. Só uma coisa antes que a gente pode começar falando, que eu achei muito bacana, que você está de volta ao Tecnoblog, né? Exatamente. Depois de alguns aninhos, voltei a ser editor do Tecnoblog, então já fica o convite, acessem tecnoblog.net, muita coisa legal saindo por lá. Boa, que é bacana ver você de volta lá. O Bonfim a Casa Torna, certamente é o caso aí. Muito bacana. E você é um dos únicos, talvez o único brasileiro que testou o Vision Pro? Sabe de mais alguém? Um dos 3 brasileiros, pelo menos jornalistas. Estávamos eu, a Bruna do UOL e o Bruno da revista Super Interessante. Mas então foi bem seleto o negócio. Que bacana. Realmente, né, parece que foi um grupo bem seleto de gente, não só de brasileiros, mas em geral a Apple escolheu bem a galera que foi lá testar o Vision Pro e que pôde olhar de pertinho. Até os desenvolvedores, que a WWDC é uma conferência para desenvolvedores, mas mesmo assim nem todos que estavam lá tiveram a oportunidade de testar, de colocar mesmo o aparelho, porque tinham 2 áreas de hands-on, né, Tássius? Tinha uma lá que você podia ver e a outra que você podia testar, que daí sim foi algo mais reservado. E aí você pode confirmar isso pra gente. Nessa segunda área mais reservada, acho que você não podia nem se filmar usando, tirar foto, era bem sigiloso, né? O que acontece? Nesses lançamentos da Apple, quando é época de iPhone, por exemplo, a apresentação toda acontece no Steve Jobs Theater, e aí quando você sai do teatro lá depois, já tem uma zona de experimentação e você pode meter a mão nos aparelhos. Só que com o Vision Pro foi diferente. Ano passado eu não fui na WWDC, que foi aquela dentro do Apple Park e tal, então foi minha primeira vez nessa dinâmica, apesar de saber que eles já vinham fazendo isso há um ano pelo menos. Então aconteceu a apresentação no Apple Park, e até onde eu sei, alguns jornalistas eles puderam experimentar o Vision Pro na própria segunda-feira. Não foi o meu caso. Eu só pude experimentar na terça-feira, no dia seguinte. Então, na segunda, a gente saiu daquela área principal do Apple Park e fomos para o Steve Jobs Theater para ver o equipamento. Mas assim, é um ver que você vê de longe. Não pode encostar, não pode chegar muito perto, o pessoal assim se acotovelando, se batendo para conseguir ver, né, um negócio novo e tal, depois de tantos rumores. E os próprios funcionários da Apple, tem tipo uns vigias ali que eles nem deixam você ficar muito tempo gravando para dar vez para outro. Então assim, é bem controlado o negócio. Isso na segunda-feira. Aí na terça-feira aconteceu então a experimentação. Eu fui para o Apple Park, de lá passei um tempo naquela área de visitantes, né, do centro de visitantes, depois passei pela portaria do Apple Park, e aí vem um carrinho de golfe para me buscar. E eu, carrinho geralmente não precisa de carrinho de golfe. Mas muito que bem, vamos lá. E aí embarquei nesse carrinho de golfe, e aí andamos, dando uma volta boa lá, eles chamam de The Ring, né, aquele prédio principal.
Até que cheguei numa área, um gramado gigantesco, verdejante, bonitão, e ali em cima tinha uma construção que eu não sabia que existia. E a informação que eu tenho é de que é uma construção temporária, não sei se procede isso, vocês podem falar depois. Era sei lá, é como se fosse uma estrutura temporária de shopping, toda ela branca, como se fosse quase que um galpão, né, pelas fotos que eu vi. Era quase uma caixa, assim, só que quando você chegava perto dela, você conseguia ver algo comprido, que era um espaço todo grandão, aberto, e aí nas laterais tinha algumas salas que eram salas reservadas, que é onde o demo estava acontecendo. E aí nesse espaço tinham os sofás e tal, tinha alguns Apple Vision Pro parados, mas também não podia pegar, não podia fazer nada. Aí eu cheguei lá, aqui um bastidor para vocês, né? Essas coberturas de Apple, geralmente a própria Apple ela gosta, né, de ter o controle da narrativa e tal, então tudo é muito bem controlado. E aí não podia tirar foto, não podia filmar, não podia fazer nada disso nesse ambiente. Cheguei lá, e aí tinha uma pessoa, um representante da Apple me esperando. Eu fiz primeiro lá o scan do rosto, digamos assim. Foi um procedimento com o iPhone, como se fosse o Face ID, sabe? Rapidíssimo, num aplicativo que eu acredito que ainda vai passar por modificações, mas aí eu girei o rosto para os lados, para cima, para baixo, cheguei mais perto, mais distante e tal, e aí foi isso, super rápido. Na sequência, eu tinha uma consulta, entre aspas, com uma optometrista, que era já numa dessas salinhas reservadas. Aí eu cheguei lá, o pessoal sempre muito educado, muito cordial, ela me atendeu, viu que eu estava de óculos, e aí eu perguntei, precisa da receita do óculos, né, do grau e tal? Ela, não, me dá seus óculos. Aí eu dei, ela colocou numa máquina, notei que a máquina estava com a marca coberta, tinha um adesivo branco, então não sei qual é aquela marca, se era da Zeiss, se não era. Aí a máquina começou a fazer os movimentos automatizados, depois de um tempo parou e a optometrista me entregou meus óculos de volta e falou, espera aí um pouquinho. Aí tá, eu esperei lá, acho que uns 10, 15 minutos, e aí me falaram, olha, agora você vai para a sala X, porque nessa sala vai ter a experimentação. Entrei nesse ambiente, era uma sala que lembrava muito... sabe, IKEA, os móveis assim bem clean, aí tinha um tapete, uma mesa de centro em cima, um sofá, e lá estavam 2 pessoas, representantes da Apple também. Aí ficou uma de cada lado quando eu sentei naquele sofá. E um detalhe importante aqui, não tinha TV. Não tinha TV lá na parede, onde normalmente você senta no sofá para ver, né? A TV não tinha TV. E eu reparei que todos os vídeos que a Apple divulgou de Apple Vision Pro não tem TV nesses ambientes. Então, que já dá uma pista de onde eles querem chegar. Aí cheguei lá, nessa mesinha de centro tinha o Apple Vision Pro, aí eu sentei, muito curioso, fiquei olhando bem de perto, porque não dava para fazer aquilo nos outros ambientes. Gente, dá para perceber que o material é muito bem acabado, dá para notar que eles escolheram, sabe, elementos de primeira linha para fazer. Eu acredito que eu perguntei e me falaram que aquilo não era protótipo, que já era o dispositivo final, então realmente é primoroso o trabalho que eles fizeram de engenharia ali. Aí os representantes me explicaram a dinâmica, coloquei o Apple Vision Pro. Logo que você coloca, tem que fazer os ajustes. E isso para mim demorou um pouco, porque primeiro eu tive que ajustar aquela tira traseira, e aí eu sentia que ele ficava caindo para baixo dos olhos. Então eu precisei ajustar bem a tira de cima depois. E aí, com tudo posicionado, tal, isso levou 1 minuto, 2 minutos para fazer esses ajustes. Se eu não me engano, ele estava naquele modo pass-through. Então, quando eu coloquei, eu já estava vendo a sala ao meu redor, vendo as pessoas que estavam ali comigo, e realmente impressiona a qualidade do vídeo, né? As telas ali, as 2 telas, uma para cada olho. Porque eu já tive experiência com outros dispositivos assim, principalmente da Meta e da Microsoft, e era um negócio mais ou menos. O vídeo, às vezes, a qualidade caía, ou a qualidade nem era tão boa. Seria, sei lá, um 720p que caía para 540, um negócio assim. E no Apple Vision Pro não, realmente a qualidade é muito alta, eles dizem que são
que é 4K, né? Então, é muito maior a definição. A resolução. E aí começou toda a fase de demonstração em si. Então, primeiro, aciona aquela Digital Crown na lateral para aparecerem lá os ícones do sistema como se fosse a home screen. Nessa hora deu para perceber que os elementos 3D eles interagem com o ambiente que a gente está. Então, estavam lá os ícones voando e no piso da sala, né, daquele ambiente, tinha uma sombra. E conforme eu ajustei para mais perto ou para mais distante, essa sombra acompanhava isso no chão. Então, quando os caras falam de computação espacial, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Do 3D que interage com o ambiente físico. Logo no comecinho, um dos representantes da Apple me explicou que tem o tal do occlusion. Então, as pessoas estão ali perto, mas os elementos 3D... eles, dependendo de como você configura, as pessoas elas meio que somem, né? Elas ficam embaçadas. Então eu fiz uns testes lá até para entender a forma de interagir com o Vision Pro, que era clicar ou então olhar para os ícones para fazer a seleção das coisas. E aí, em um dado momento, eu fiz isso, uma janela, eu movimentei ela para cima da pessoa com quem eu estava falando, e quando eu soltei, a janela ficou translúcida e a pessoa atrás ficou meio que embaçada, aquele efeitinho de blur que a gente já conhece, tem até no macOS. E nessa hora você vê o poder computacional da bagaça, porque realmente não tem atraso, não tem lag, é tudo em tempo real, pelo menos no que eu pude experimentar, né? Então, assim, tudo muito bem feito. E aí, mal comparando com eu acho que foi o Meta Quest 2, que eu usei no ano passado para fazer uma entrevista com uma executiva da Meta. Assim, no Vision Pro, eu esticava as minhas mãos diante dos meus olhos e via as minhas mãos. No caso do Meta Quest, eu esticava a mão e via uma sombra cinza muito mais ou menos. Então eu acho que isso é outro fator importante do que a Apple está lançando, que é realmente para você não sentir que está usando os óculos, apesar de estar com eles ali no seu rosto. E aí outro ponto importante de falar é a questão do peso, né? Que as pessoas, várias me perguntaram, nossa, mas como é que fica isso, a questão do peso e tal? Eu não achei pesado. O 1 pound que eles falam é ali 400, 500 gramas, mais ou menos, um negócio assim, meio quilo. Para mim não incomodou, eu usei lá durante uns 25, 30 minutos, um negócio assim, e foi bom. Não tive nenhuma sensação de cansaço, nada disso. Mas alguns outros jornalistas eles tiveram e colocaram isso nas suas análises. Então, não sei. Como foi um ambiente muito controlado, pode ser que o uso prolongado do aparelho ele cause mais essa sensação, né, do peso assim na cabeça. Aproveitando que você falou da qualidade das câmeras, e uma coisa que eu tinha muita curiosidade, que você tocou nesse assunto sobre parecer realmente que a imagem que você vê ali é uma, talvez, resolução 4K, enfim, uma imagem mais realista. Eu fiquei curioso, talvez, e eu não sei se você teve a oportunidade de ter esse cenário, já que era tudo muito controlado, de como seria a qualidade num ambiente mais escuro, porque a gente sabe que câmera de celular, ela não é tão boa assim quando tá escuro. E com o Vision Pro, como é que fica isso? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que é o tipo da coisa que a gente só vai descobrir quando começar a vender e tiver mais review. Porque essa sala que eu tava, ela ficou o tempo inteiro com a luz acesa. E aí, era uma luz boa, era uma iluminação boa. A gente sabe que os celulares hoje em dia têm câmeras bastante interessantes, ainda mais, né, os iPhones. Então, assim, é uma curiosidade que eu também tenho, porque uma coisa você tá ali com o ambiente super iluminado e tal, e aí você gira a Digital Crown e você tá num lago à noite, e como o negócio é muito bem vedado, você não percebe que as luzes da casa estão acesas, digamos assim. Mas, quando tiver, sei lá, de noite na sua casa, e aí você deixa aquela luzinha assim meio que de canto, de um abajur, alguma coisa, não é uma luz tão forte, eu imagino que a qualidade da imagem caia sim. Porque na minha própria experimentação, deu para perceber em alguns momentos que esse 4K, para usar como parâmetro aqui, ele caía o feed
caía, sei lá, para um 2K ou um Full HD. Então não chegava a ser a qualidade horrível de outros dispositivos similares, mas dava para ver quando tinha muito movimento e tal, que tinha essa perda nos bits lá da imagem. Mas a questão da iluminação é algo que a gente vai ter que descobrir sim. Existe algum tipo de configuração para as mãos quando você está fazendo esse setup inicial, que teve o scan do seu rosto, as orelhas também, né? Porque eu vi o pessoal comentando que também, para fazer a parte do som ficar mais convincente e imersivo, e o lensômetro também que você comentou, para colocar o headset, a configuração inicial, existe para as mãos também, ele saber que são as suas mãos, enfim, calibrar a altura que você mexe, coisa desse tipo, não? Não. Pelo menos assim, puxando da memória. E é importante dizer que lá na hora não podia fazer anotação, não podia fazer nada. Eles explicaram que, a gente quer que você só faça a experiência, assim, o bastidor aqui, né? A fonte, o bastidor. Eu juro pra vocês, eu saí, e aí eu sentei no sofá, abri o computador e comecei a digitar loucamente. Porque, meu Deus, se eu esqueci de alguma coisa depois. Foi bem assim, foi modo escrevendo tudo errado, mas só pra ter as anotações. No caso do controle... logo que você coloca, e aí você entende o funcionamento do eye tracking, que é um assunto à parte, importante pra gente, mas os representantes da Apple, eles só explicaram, você faz meio que um pinch para clicar, e se você faz um pinch e segura, faz a rolagem, digamos assim, dos aplicativos. Então foi muito, muito, muito intuitivo, não teve nenhum, sei lá, Hands ID, nada assim. Só de colocar, o sistema já estava reconhecendo e reconhecendo muito bem. Tanto que, uma vez que você aprende a dinâmica dos movimentos, é muito fácil. Você apertar, segurar, aí gira a cabeça para um lado, solta e aquela janela fica ali. E aí você faz a mesma coisa e você vai montando meio que a sua área de trabalho, que é a sua sala, do jeito que você quer. Então, nesse sentido, eles fizeram um excelente trabalho. Porque, sei lá, é o tipo da coisa que eu consigo imaginar a minha avó usando. Ela não vai precisar de aula de informática, como num celular, para conseguir, porque é simplesmente a mão ali fazendo. Agora, esse assunto também é um assunto que me abre várias dúvidas, como, por exemplo, digitação. Porque o tempo inteiro, tudo que eu fiz foi clicando, ou seja, juntando os dedos para clicar, ou rolando as janelas e tal. Então não teve nenhum momento em que eu escrevesse, por exemplo, uma mensagem para mandar para alguém. E eu vi nos vídeos de demonstração que tem meio que um tecladinho, parece uma maquininha de escrever, sabe, as teclas redondinhas e tal, e as pessoas apertando. Eu não consegui experimentar isso e eu tenho muitas dúvidas, muita curiosidade de saber se realmente funciona do jeito como eles estão falando ou não. Se não me engano, o Nilay Patel do The Verge conseguiu testar e ele gostou. Mas assim, também não sei se, para quem como nós trabalha escrevendo, né, seja relatório, seja notícia e tal, se é tão prático quanto utilizar um teclado de um computador. Minha suspeita é de que não. Mas essa experimentação ela nem aconteceu. Eu tive um pouco de dificuldade de usar o sistema lá de interação com o 3D quando eles fizeram uma demo do Freeform, e aí era assim, uma chamada de FaceTime com a persona lá de outra pessoa da Apple que estava em outra sala. Ela estava lá falando, a boquinha mexendo e tal. E essa pessoa abriu meio que um share play do Freeform. E aí apareceu um Freeform grandão na minha frente e a pessoa na lateral, numa outra janela. E ela falou, olha, tem aqui dentro do Freeform uma coisa que é como se fosse uma maquete 3D, tipo um AutoCAD. Você pode apertar e se você movimentar, você vai conseguir girar lá o negócio. E eu tentei e não consegui fazer isso. Não sei se eu fiz errado ou se efetivamente essa parte estava mais complicada. Mas a demo dela, ela conseguia fazer, mexer, escrever, desenhar e tal, e funcionou super bem. Legal. E a persona que você diz é aquilo que eles apresentaram no evento também, que é basicamente um avatar 3D, que não quiseram falar avatar. Não fale avatar. Eles estão usando persona como... Exatamente, né? Não fale avatar. Então é persona. Como é que foi, prestando atenção ali na persona mexendo, que existe o pessoal que falou, putz, é quase perfeito, o pessoal falou, é quase perfeito a ponto de entrar lá no Uncanny Valley de faltar aquele 1% que faz a diferença de ser meio artificial. Como é que foi essa interação, movimentação da pessoa, como é que é? Eu acho que, para esse assunto, primeiro, assim, voltando um pouquinho no tempo, quando eu fiz a entrevista
no metaverso, com a responsável por metaverso da Meta, pois é, eram os avatares muito pareciam cartoons, né? Coisa, eu diria coisa da Pixar, mas nem da Pixar parece. É uma coisa bem básica, a gente sabe que a Meta tem essa dificuldade. Lá não. Então, esse scan do rosto para criar lá a persona, me parece que ele é realmente muito bem feito e eu tô com os analistas que disseram que faltou aquele 1%. Então, para mim, realmente é muito válido estranho. Porque, por exemplo, a boca tá mexendo e eu não lembro agora se o bonequinho pisca. Mas não é natural, mas eles fazem o máximo para ser convincente. Então você não tem aquela sensação de que é a pessoa ali na sua frente, mas sim a representação virtual dela. Então tem esse ponto. Os olhos são sempre um problema nessas coisas meio 3D, que é para ser hiperrealista. O olho é super complicado, né? O olho e até a movimentação da cabeça da pessoa, eu não sei se estava movimentando exatamente como, né, a pessoa lá na outra ponta e tal. As personas têm mãos? Não tem. O que eu vi foi, puxando de memória aqui, tá? Mas meio que o busto e a cabeça já direto e como se a pessoa estivesse o tempo todo olhando para a câmera fixada. Não lembro agora se ela piscava ou se não piscava. Eu tenho muita curiosidade de saber como é o processo de escanear, porque esse é o tipo da coisa que eu não fiz. Aquilo que a Apple lá explicou de antes de usar o Vision Pro, você colocar ele na sua frente para as câmeras capturarem o rosto, eu não fiz esse procedimento. E tem alguns jornalistas que estão falando que talvez nem esteja pronto, né, esse onboarding. Mas eu fiquei bem curioso também em relação a isso. Então não consegui ver isso. E também não consegui ver a tela externa, né, para colocar os olhos, para você conseguir ver os olhos de quem está usando o Vision Pro. Sim. Eu não pude tirar foto de mim mesmo, nem fazer vídeo de mim mesmo usando o Vision Pro. Era uma regra deles lá. Aí eu perguntei pro representante da Apple se ele conseguia ver meus olhos e ele falou, não, fica tranquilo que a gente não está vendo nada do seu rosto agora, está só a tela apagada. Então também não sabemos se essa parte do sistema já está pronta ou não. Eu acho importante falar do eye tracking, porque meus amigos, tá bem legal, tá bem legal. Você se movimenta, né, o seu olhar. Conforme você faz isso, os ícones eles ficam maiores e geralmente tem o efeito de ficar mais brilhoso, assim, mais branquinho, e é assim que vai a seleção. E em 30 segundos você aprende como funciona. Eu tive experiência com o HoloLens primeira geração, num evento da Microsoft nos Estados Unidos, eu experimentei, e assim, era bem mais complicado. Para você interagir com as coisas ali em 3D, era uma baita dificuldade, né? Realidade virtual, no caso. Realidade aumentada, no caso. Então, eu achei bem interessante e, assim, não sei o que vão inventar daqui para frente, porque por enquanto é só você olhar e selecionar. Então, imagino que dê para pensar em outras formas de interagir com o sistema, sei lá, para escrever com os olhos, alguma coisa assim, mas foi bem bacana. Por outro lado, tenho dúvidas sobre a acessibilidade disso. Porque, por exemplo, a minha Apple TV, eu tenho uma Apple TV 4K. E tem lá aquele controle, eu ainda tenho um controle touchzinho. E esse controle foi um equívoco da Apple. A gente pode combinar. Eu não gosto muito desse controle. E aí eu precisei configurar na Apple TV para o sistema colocar no entorno lá das lajotinhas, dos tiles, um traço branco para conseguir selecionar melhor, que é um recurso de acessibilidade. Eu não sei como eles vão fazer, no caso do Vision Pro, para pessoas com algum tipo de daltonismo, algum tipo de problema de visão e tal, porque realmente, por um lado, funciona super bem, por outro, é dependente de visão e eu acredito que de uma boa visão. Então, não sei como é que vai ser essa parte. E eu falei que eu passei por uma optometrista, né? Sim. Funcionou perfeitamente. O funcionário da Apple me explicou que era um aparelho modular e tal, conforme mostraram também nos vídeos e tal. Então, assim, já estava tudo pronto para minha utilização no meu grau de miopia e de astigmatismo. E aí,
eles lá me explicaram que ainda não está exatamente fechado como vai ser esse processo de vender o Vision Pro e de entregar para a pessoa com esse módulo das lentes, que isso ainda não está decidido, que é algo em que a Apple ainda está trabalhando. Então, ainda é um grande mistério. E eu acho que vai ser uma das grandes assim, barreiras para levar o Vision Pro a vários países. Porque, ok, nos Estados Unidos você tem as eyes, você tem uma rede para fazer isso, mas não acredito que seja assim em todas as partes do mundo, né? Então tem essa questão. E você comentou isso de acessibilidade em uma das sessões da WWDC que eu assisti. Eles comentam brevemente que tem uma opção de acessibilidade que você pode tocar diretamente, né? Tocar, entre aspas, diretamente nos elementos. Então, acredito que essa seja uma alternativa. Então, vai ter uma opção que você consegue usar teu dedo mesmo para como se você estivesse tocando numa interface. Não sabemos como é o funcionamento, né? Mas eu vi que isso será uma opção disponível quando, enfim, na versão final do aparelho. E isso faz muito sentido, porque mais pro fim lá da demo, teve uma parte que ficou bem famosa, que é a dos dinossauros. E antes de começar a demonstração dos dinossauros, vinha uma borboleta que ela ficava meio que voando pela sala. E aí, se você esticava a mão e o dedo, né, o indicador, ela pousava no seu dedo. E, gente, é muito bem feito. Que você fica ali, ela pousa, o contorno fica muito bem desenhado, e isso tem a ver com o tal do occlusion, né? E antes, eu já tinha, em algumas partes, esticado a minha mão, as minhas mãos, e as minhas mãos, elas ficavam na frente das coisas em 3D. E o recorte, assim, não é um recorte perfeito, mas é um recorte que beira a perfeição. Ficava ali nos 90%, sabe? Então faz muito sentido que essa função de acessibilidade ela esteja realmente funcionando lá daqui, né, mais 5, 6 meses. Porque é algo que eu também não tinha visto lá nos outros, conforme eu mencionei. E você comentou, acho que é importante a gente até investigar um pouco disso, né? Entre o que a Apple mostrou no evento, que todos nós vimos, os vídeos, as demonstrações, etc., da interação, como é que é por dentro, versus o uso real mesmo, você vendo, interagindo com as interfaces. O quão próximo da demonstração era? A demonstração parecia que eles capturaram direto pelo headset, ou eles remontaram a demonstração para como é que vai ser no headset? Como é que foi? Essa pergunta ela é ótima, porque eu lembro que quando eu tive na Microsoft para conhecer o HoloLens, e assim, foi um pouco decepcionante, porque a gente via as demonstrações dos eventos da Microsoft e tal, e eles usavam uma câmera especial que simulava o 3D para quem estava acompanhando via YouTube, via internet e tal. E aí, quando eu coloquei o HoloLens pela primeira vez, eu estava esperando aquilo, com muitas cores, Sim. negócio de alta definição. E não é isso. Pelo menos o HoloLens de primeira geração, gente, parecia um dispositivo, sabe do filme Tron? Umas coisas meio assim em neon. Tinha cara de protótipo. A verdade era essa. Não era imersivo, não era realidade aumentada de verdade. Tudo bem que isso já tem vários anos, mas foi meio que um banho de água fria para mim. E no caso do Apple Vision Pro, eu posso assim falar para vocês, dar o meu testemunho de que o que a gente viu quando tem lá o vídeo na WWDC, que parece que a câmera entrou na lente do Vision Pro, é exatamente aquilo. Eu não sei se eles capturaram com o Vision Pro, mas é exatamente a mesma experiência. A questão das telas 4K é o que eu acho que mais contribui para essa sensação de imersão e também a sensação de que o que eles estão mostrando ali realmente, para quem está vendo via internet, é a experiência de uso. Então eu, como já tinha usado os outros, eu pensei, talvez não seja tudo isso, e aí eu posso falar que é tudo isso, que realmente tem muita engenharia e muita tecnologia para chegar nesse resultado. Não sei se vocês têm mais curiosidades em relação a isso, mas o ponto é que tudo que as pessoas viram na transmissão oficial é o que você tem quando você usa o equipamento. E eu acho que isso vai, na realidade, atrair mais consumidores. Porque
porque não tem mais aquela desconfiança. A Apple já é uma empresa de credibilidade, né? Então não vai ter essa desconfiança, vai chegar ali na hora H, vai ser mais ou menos, ou então vai ser tipo cinema, que quando você vai ver o filme 3D e coloca aqueles óculos, quando você dá muita sorte, os óculos estão limpinhos, não tem nenhuma mancha, você tem uma boa experiência de 3D. Mas eu também já fui em cinema que os óculos estão manchados, tá ruim o negócio, e aí o filme não fica tão bom. E não é o caso ali, realmente é primoroso. Ah, legal. Uhum. Como a gente tá falando, né, disso de comparar a apresentação com o que foi entregue, até hoje mesmo saiu uma reportagem do Mark Gurman da Bloomberg, e ele falou que justamente isso que o Tassi comentou sobre também agora há pouco, sobre ser um protótipo ou não, que esse já é o dispositivo final, ele disse mais ou menos isso na coluna dele, que realmente o hardware já está pronto e que o lançamento não vai acontecer agora porque o sistema precisa de refinamentos. Eu cheguei a brincar com o simulador do Vision OS que saiu essa semana para desenvolvedores e dá para ver que tem algumas partes que ainda estão meio esquisitinhas, que alguns efeitos, mais efeitos visuais, né, que ainda estão meio estranhos, mas que tudo isso deve ser corrigido até o lançamento oficial. Daí eu fiquei curioso. O Tasso já comentou algumas coisas, mas o que da apresentação que foi mostrado pela Apple que você não pôde testar lá na hora porque ou eles não deixaram ou porque realmente não tinha disponível, ou você, tudo que foi mostrado nas demos, Safari, Apple TV, você conseguiu usar isso no seu tempo ali com o aparelho? Olha, eu diria que tudo de software que foi apresentado na WWDC eu pude ver, até porque essa demonstração ela foi roteirizada, todo mundo fez mais ou menos as mesmas coisas pelo que eu pude ler. Então teve a apresentação de Home View, aí tem uma parte do Apple TV, né, conforme você mencionou, que realmente está funcionando bem legal. Eles fazem uma parte em que são cenas, é uma coisa meio National Geographic, então você tá no Safari, e aí de repente você tá numa geleira, e aí você mexe para os lados, e é mais ou menos uns 180 graus assim que você tem de movimentação da sua cabeça e tal, então teve isso, teve a demonstração dos dinossauros e a borboleta antes que eu mencionei, eu vi o Safari, vi o Freeform, tem a parte dos environments, que é uma das mais interessantes, porque no cantinho lateral, e isso é diferente de todos os outros sistemas da Apple, eu diria, tem uma... Sabe aquela caixa de seleção de ferramentas do Photoshop? Ou seja, o negócio na vertical, que você tem algumas opções? Mais ou menos aquilo, só que bem mais refinado. Aí você escolhe o environment, o ambiente que você quer estar. E aí eu selecionei um lago, e era interessante, porque o miolo do meu campo de visão parecia um lago, só que ele meio que embaçava, meio que se fundia, na verdade, com a sala onde eu estava. E aí entra em ação a Digital Crown, porque conforme você vai girando, aquela sensação de imersão, né, você entrando no lago fica maior ou fica menor. Isso era já em 3D e tal, muito bem feito também. Então, eu acho que tudo que eles apresentaram lá... Eu não fiz muito controle por voz, que foi algo que eles mencionaram. Eu acho que eu, na verdade, não tive essa experiência em momento nenhum, mas eu sei de outras pessoas que tiveram. Então, foi tudo. E no caso do Apple TV, foi uma cena de afundação, e aí tinha a opção de ver menor, como se fosse uma TV flutuando lá na sala. E aí, conforme você configurava, ficava tipo uma sala de cinema, e aí você tinha que mexer para os lados para conseguir acompanhar tudo. A sensação nessas horas, e até comparando um pouco com os outros dispositivos VR, é meio que ir numa sala de cinema normal e depois ir no IMAX. Então você vê muito nítido que a qualidade da imagem ela é maior. E isso deu para perceber, por exemplo, no conteúdo de Apple TV. Por outro lado, naqueles conteúdos de 180 graus que eu mencionei, que tem carinha de National Geographic, dava para perceber que a imagem ela não era tão 4K, mais ou menos, assim. Então, algumas delas, a sensação era de... Sabe quando você assiste vídeo capturado por drone? E assim, os drones têm câmeras incríveis, mas não é a mesma qualidade de um helicóptero com um cinegrafista ali? Era mais ou menos isso. Então, é imersivo sim, não tem o lag, conforme eu mencionei, mas dá para melhorar e eu imagino que eles vão melhorar. Inclusive, perguntei
para o pessoal da Apple, como eles tinham capturado aquelas imagens, eles falaram que, fique ligadinho, novidades em breve. Parece que a Apple está desenvolvendo uma câmera, né? Uma câmera para fazer essa captura, mas eles não mostraram nada e não quiseram dar detalhes. E uma coisa, rapidinho aqui, só para não me esquecer, é que no Twitter o pessoal estava falando, mas a Apple está reinventando o Google Glass. E não tem nada a ver com o Google Glass. Primeiro que não é tão compacto, não é tão leve e talvez não seja... O Google Glass é um equipamento de realidade aumentada e esse é um de realidade virtual. Então eu acho importante pontuar isso, que o Google Glass foi um marco que acabou sendo abandonado depois, tinha essa coisa que lembrava, sei lá, Black Mirror e tal, mas o pessoal fez uma chacota, assim, uns comentários jocosos, eu acho que não cabe. É maneiro a zoeira e tal, mas se você for comparar tecnologia com tecnologia de fato, não era exatamente essa linha de pensamento. E a outra coisa que eu também anotei aqui, e eu queria falar, é que a pergunta que não quer calar, onde fica a Siri no Vision Pro? Porque eu não vi interface de Siri em momento nenhum. Em alguns vídeos aparecia o ícone de microfone para você digitar as coisas, mas Siri mesmo, não sei vocês. Vocês viram alguma coisa que mencionava Siri? Porque eu não vi Siri. Onde está a Siri? Pelo que eu vi no simulador, eu acho que, pelo menos por enquanto, isso pode mudar, né? O lançamento está longe, mas ela só aparece se você usar o comandinho de voz lá. Acho que não existe um botão para você clicar, como no iPhone ou no macOS, que tem um botão que a interface aparece. Acho que só com o comando mesmo. Mas e o comando? Aí aparece aquele disquinho da Siri, isso, aquela iluminação? daí aparece, isso. Mas não tem um botão para você invocar isso. Você tem que usar a voz mesmo. Ah, entendi. Outra coisa que é comum dos outros sistemas da Apple e que eu não lembro de ter visto nos vídeos é a central de notificações. E tem uma central de notificações muito parecida com uma de um iPhone. Você olha para cima, se não me engano, você olha para cima e aí se você fica um tempinho olhando para esse negócio em cima, um botão preto, um negócio assim, aí surge aquela barra que parece um iOS mesmo, e aí eu reconheci o ícone de SharePlay, de algumas outras coisas e tal, então tinha isso até para conseguir compartilhar. A imagem do meu Vision Pro, ela estava sendo compartilhada com o representante da Apple no iPad, que ele falou que estava fazendo isso para, enfim, se precisasse intervir, se caísse alguma coisa errada, ele ia ficar sabendo. No fim, não precisou fazer nada e tal, mas então isso estava acontecendo e podemos dizer que dá para compartilhar as imagens do Vision Pro como se fosse um SharePlay. E me chamou a atenção que nessa central de notificações era uma bolinha verde, na verdade. Achei aqui nas minhas anotações. E lá também já tinha aquela parte de privacidade, sabe? De saber se acessou olho, voz e tal. Isso fica lá registrado. Uma coisa que depois o pessoal ficou curioso era sobre privacidade, né? E quais são as informações que a Apple coleta. Principalmente essa questão de olho, né? A Apple vai saber que você acessou, sei lá, o site da Gigahertz e viu um anúncio, eles vão rastrear isso? Então, fiz essa pergunta e a resposta que me chegou é a de que todo o processamento de eye tracking é local, no dispositivo. A Apple não tem acesso a esses detalhes fora o dispositivo da Apple, mas vocês entenderam aqui, não vão fazer confusão. E que os aplicativos, eles também não têm como saber. Que no nível de aplicativo, o aplicativo só sabe quando você clicou num botão. Mas se você ficou olhando no botão, ficou passeando pela tela, o que você fez antes disso, essas ações elas não são registradas e não são reportadas para os aplicativos. Então eu achei bem interessante ter essa resposta, porque nessa era que a gente vive tão Black Mirror, sei lá, vai que vão ficar metrificando absolutamente tudo e aparentemente não é o caso aqui não. Puxando isso que o Tassis falou, eu dei uma espiadinha nas APIs já também do SDK. E nem mesmo os aplicativos não conseguem acessar nem o vídeo, por exemplo, da sua casa, né, do que ele está sendo capturado. Tudo isso é processado localmente, realmente não vai para lugar nenhum. Então, legal isso do olho, mas também para quem tem medo de, mas eles vão ficar espiando o que eu estou vendo o tempo todo. Não, os aplicativos eles têm só o controle da interface, mas não do que está passando ali por trás. Então, isso é bem legal. E o Tassis falou das notificações. Rapidinho.
É que eu queria te perguntar, você confia? Você confia que não vão capturar o vídeo da casa das pessoas? Porque assim, a Alexa, ela em tese, ela não fica ouvindo o tempo todo. Mas as pessoas têm muita desconfiança. Qual é o seu juízo? A desconfiança sempre... E que bom que a desconfiança sempre vai existir. Eu acho que é um jeito excelente de fazer as empresas provarem de novo e de novo que elas não estão fazendo esse tipo de coisa, né? Ah, é verdade. E o Alexa, elas estão escutando e descartando tudo que elas escutam até elas ouvirem a palavra mágica lá que ativa, e aí desse momento em diante fica ativo, né? Eu acho que no caso do headset, né, a Apple tem um histórico bom de cumprir o que ela fala da parte de privacidade. Então, seria igual questionar assim, será que os aplicativos têm acesso à câmera enquanto eles estão fechados? Ou mesmo quando estão abertos? No caso de aplicativo de telefone, aparece lá o indicador, o Mac até hoje, o negócio da luzinha verde e etc. Então, acho que para a Apple ter colocado esse ponto no evento mesmo, falar assim, quem faz aplicativo não vai ter acesso ao que você está olhando, fiquem tranquilos em relação a isso, e seria uma derrota gigantesca os aplicativos terem acesso ao que a câmera está vendo seria um pra fora do escândalo, headset, né? Totalmente, né? Com certeza. Totalmente. E é interessante porque a gente, acompanhando a Apple e vendo as explicações, a gente fala, show! E se fossem outras marcas, sejamos sinceros, a gente fica, tá, mas tem que ir lá o Felipe, ver o SDK, checar o código-fonte da bagaça para ter certeza. É muito importante. Uhum. Pelo que eu entendi vendo as sessions da WWDC mesmo, parece que nesse primeiro momento a Apple não vai aceitar nenhum aplicativo de terceiro de câmera, por exemplo. Como no iOS a gente tem, sei lá, o Halide que pode acessar a câmera. Pelo que eu entendi, nenhum aplicativo vai poder acessar a câmera para coisa alguma nessa primeira versão do headset, que também acho que é um jeito de controlar justamente isso para evitar que as pessoas saiam até tirando foto escondido dos outros, por exemplo, que acho que essa também é uma preocupação com esse tipo de aparelho. Então, nesse primeiro momento, a Apple está bem em cima de como os desenvolvedores, os próprios usuários podem interagir com câmera. E eu não pude, viu? Eu não pude usar a função de capturar nem foto, nem vídeo, nem aquela foto meio 3D, né? Foto que eles 3D, fazem isso. Não tive nenhum tipo de experiência relacionado com isso. Você pode ver alguma foto 3D? Você chegou a ver? Eu vi... É uma que depois até foi usada nos materiais oficiais deles, que era um vídeo assim do parabéns, e aí tinha uma família e tal. Não me surpreendeu, sendo bem franco com vocês. Essa parte, essa foto, ela me pareceu uma coisa meio Harry Potter, sabe? Quando você gira lá a figurinha e o negócio dá uma mexidinha, mas não é aquilo, né, do outro mundo. Mas eu sei de gente que ficou encantada com essa funcionalidade. Para mim, bacaninha ter ali e tal, mas não sei se é o tipo da coisa que eu usaria. Não te passou a sensação de reviver o momento quando ele aconteceu, que foi o que a Apple falou que ia ser? Não tive essa sensação. Até porque a foto 3D, ela fica meio que flutuando na tela, você pode até aproximar, mas ainda tinha umas... tipo aquela vinheta, sabe? Aquela coisa preta nas laterais. Então eu não me senti dentro da imagem, diferentemente das outras coisas que já foram capturadas de uma maneira melhor e mais convincente, tal. E só para não deixar passar, eu também não testei o Optic ID, não é? Que fala? Isso. Não configurei, não testei, não sei como é que é essa parte, se é rápido, se é do jeito que eles falaram. Durante a minha experimentação, teve uma hora que o dispositivo, ele deu uma afrouxada em cima e, na verdade, foi quando já perto do fim, que eu fui tirar e aí eu tive a impressão de que ele estava meio como se fosse desmontar e tal. E isso comprova a informação de que o negócio é modular. Porque eu tentei tirar, ficou meio preso assim, e o representante da Apple falou para mim, não, se preocupa não, porque a gente fez modular de propósito. Então, se der algum problema, se cair, se desmontar e tal, é só recolocar. E o meu não chegou a desmontar, mas uma parte ficou meio frouxa, eu rapidinho eu reposicionei assim. Então, teve esse momento meio desconfortável e tal. Tá, eu vou fazer uma pergunta rápida sobre o som, né? Eu lembro que, por exemplo, eu usei, assim como você, eu usei a primeira versão do HoloLens, isso, eu acho que foi 2016, 2017 talvez, né? Quase 10 anos, que é uma loucura pensar, né?
Mas tem o... Tamo velho. Pois é, né? A tecnologia, a gente tá achando que a tecnologia é super novidade, quase 10 anos. Gente, né? Não é exatamente essa, mas enfim. O The Verge faz, né, todas aquelas celebrações do Walt Mossberg. Fico pensando, daqui a pouco a gente, viu, com 70 anos, comendo tech então, também. né? Mas desculpa, fala Pois aí, é. Marcos. Você falou eu tava pensando essa semana como teria sido legal se o Walt Mossberg estivesse nativo ainda pra escutar o que ele tem a dizer sobre isso. Fico muito curioso pra ver se ele sai temporariamente da aposentadoria pra falar, porque esse cara é um papa do que ter a visão do que vai pegar, o que não vai pegar. Mas voltando aqui do headset, eu lembro que o som do HoloLens era bacana. Ele tinha um lance que era meio novidade da época, o som direcional, né? Ele jogava basicamente o som para o seu ouvido. Para quem estava perto, os sons mais agudos acabavam vazando mais, ou espalhavam mais do que os sons mais graves, né? Física, basicamente. Mas no caso você não viu ninguém usar, certo? Você só usou... Eu mesmo. E não esteve por perto quando alguém usou, né? Isso. Mas a sua percepção do som, como é que... Você não usou com AirPods, foi com o som dele? Foi com o sistema dele. Aí tem aqueles falantes, né, em cada lateral, Sim. bem perto do ouvido. É imersivo. Assim, eu não tenho todos os detalhes técnicos e tal, mas eu estava aqui lembrando que eu tive o momento lá do FaceTime, que eu comentei com vocês, e aí tinha o Freeform na minha frente, tinha o FaceTime, tinha alguma outra coisa aberta, a gestão de janelas é muito interessante e realmente ela funciona. E aí eu lembro de ter colocado essa persona mais à minha esquerda. Então eu fiz isso, e aí eu olhava para a pessoa, para a persona, e o áudio centralizava, né, nos dois ouvidos. E aí, quando eu voltava para o Freeform, para ver o que eu estava falando, o áudio ficava mais à minha esquerda e um pouco mais distante. Então, funciona para mim, convenceu, para mim, entregou, mas é o tipo da coisa que, sei lá, eu ficaria mais seguro depois de testar com o Apple Music, com alguma coisa assim, para entender realmente como é que funciona. E, assim, era uma sala reservada, então silenciosa. Fico curioso para saber como seria, por exemplo, no avião. Porque teve demo, né, uma parte do vídeo que mostrava a pessoa dentro do avião e tal. E aí... Sim, e ela tá de AirPods. E assim, aí a experiência é outra. Eu não sei como é que seria eu sentado do lado de alguém com um Vision Pro e essa pessoa ouvindo alguma coisa. Porque eu sempre acho muito desconfortável quando, sei lá, a pessoa tá com o celular vendo o vídeo, já é incômodo. Então, Totalmente. Não sei, assim, mas no primeiro momento para usar dentro de casa, seria essa a proposta, foi muito bom. E eu tive uma experiência que era o vídeo de Avatar. E o filme Avatar já tem gráficos excelentes. Áudio incrível, é Dolby Atmos, se não me engano. Então tudo isso funcionou bem a contento. Tá, bacana. Minha curiosidade era para saber o corpo do som com as caixinhas e não exatamente um fone de ouvido, né? Porque tem uma diferença grande. Mas não era porcaria e o som era bem encorpado, assim, do que eu pude ver. Não ficava com esses... você realmente te transportava para dentro lá do que você estava vendo. Legal. Você comentou no comecinho da nossa gravação que em alguns momentos, talvez em momentos de movimento, dava para perceber que talvez o bitrate da imagem que as câmeras estavam capturando caía um pouquinho. Fuçando no SDK do Vision OS, eu descobri, até tem uma matéria disso no 95Mac, que o sistema tem algumas mensagens falando para a pessoa, por exemplo, você está se movendo rápido demais, para que senão a gente vai suspender as imagens. Então tipo parece... foto panorâmica? Ele fala, tipo, por exemplo, moving at unsafe speed, ou seja, né, você está se movendo numa velocidade não segura. Então acho que parece que ele já está pronto para, se você estiver se movimentando muito, realmente o sistema ele não está pronto para isso, né? Então, eu não sei, acho que o Tassos talvez não tenha conseguido testar isso, porque, de novo, foi tudo muito controlado, né? Mas... então, conta pra gente, Tassos, é isso que eu queria saber. Você conseguiu se balançar um pouco, igual aquela galera testando AirPods no começo que chacoalhava a cabeça? Você chacoalhou a cabeça com o Vision Pro, Tassos? Eu tenho um GIF com o AirPods que ficou famoso e era exatamente isso, chacoalhando e não caía. Nesse caso, eu não cheguei a ver nenhuma mensagem falando que estava rápido demais. Porém, praticamente toda a minha demo foi sentado. Mas na parte do dinossauro,
Primeiro, eu achei incrível, porque surgia meio que um portal que ia se abrindo de pouquinho em pouquinho para um ambiente assim pré-histórico, um cenário pré-histórico e tal. E aí eu fiz de levantar, e nisso o pessoal da Apple falou, não, pode levantar, pode andar pela sala e tal. E aí eu levantei tomando muito cuidado, porque tinha aquela mesinha de centro, conforme eu falei, e fui chegando mais perto da parede. E o bicho chegando perto de mim, como se estivesse me farejando. E assim, é um gráfico de um jogo muito bom, mas você sabe que é 3D o negócio. E aí eu tava lá fazendo isso, e aí para efetivamente testar eu abaixei, levantei, cheguei para um lado, mexi a cabeça para o outro e tal. Não chegou a ser rápido a ponto de ter nenhum tipo de mensagem, mas eu lembro que, num determinado momento, eu fiquei um pouco mais distante para a minha direita para conseguir ver o dinossauro na lateral. E não foi exatamente uma restrição, mas o cara da Apple falou, olha, é melhor você voltar para a área do tapete, que era um tapete amplo, porque a sua experiência de visualização vai ser melhor. Então, assim, eu imagino que tenha um certo limite de até para onde você pode ir com o Vision Pro sem ter algum tipo de dificuldade. Para mim, até é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, não está claro se ele chega a mapear o local onde você está para colocar essas barreiras. Porque lá não tinha nenhum aviso nesse sentido. Quando eu olhava para baixo, não tinha no chão nenhum perímetro, nada. Então foi realmente um conselho de alguém que participou do projeto, mas é uma curiosidade que eu tenho. E, respondendo diretamente, eu acho que eu mexi a cabeça rápido e não passei por nenhum problema do tipo. Mas talvez a pessoa que estava fazendo esse teste, ela já tivesse se mexido por muito tempo, né? Por um tempo prolongado, e aí isso dispara o gatilho da notificação. Pelo que eu entendi, você não precisa mapear o ambiente para conseguir usar ali, ele faz isso meio que em tempo real, né? Pelas demos, até pelo que é. Isso, então é tudo. Ele tá mapeando, mas é ali na hora. Você não precisa ficar escaneando, virando pra cima e pra baixo pra depois começar a usar. Então deve ter mesmo aí alguma limitação. Eu também já ia te perguntar, né? Do campo de visão, você consegue olhar pros lados e é tudo muito natural? Ou quando você dá aquela virada pros lados, assim, tem alguma espécie de efeito borrado? Não sei. Isso depende de qual função você está dentro do sistema. Se for, por exemplo, a parte de environments, e aí você gira, coloca no máximo, né? Eu estava num lago, eu lembro principalmente esse do lago, porque eu estava nesse lago bem bonito assim, e eu olhava para trás e via mais lago. Então, assim, é como se eu realmente tivesse sido transportado. Mas naqueles filmes de safari, sei lá o quê, não acontecia dessa forma. Então, eu acho que vai depender muito de cada parte, de cada coisa que você vai resolver fazer. Mas aquela demonstração no avião, eu acho que vai ser bem daquele jeito. Do tipo, você tem uma tela na sua frente para você ver o filme e tal, e o restante desaparece se forem esses ambientes criados pela Apple. E eu tenho até a curiosidade de saber como os outros criadores de conteúdo vão poder licenciar, né, depois. Porque, pô, eu não quero ficar no lago, eu quero ficar na praia de Copacabana. Vai dar para fazer isso? Então, assim, a gente está bem no comecinho, né? São muitas as possibilidades. Mas, em princípio, não fiquei com essa sensação de limitação, sabe? De que eu não posso ir para um lugar, porque a coisa vai desaparecer. Mas se a gente volta no comecinho da nossa conversa, e aí eu mencionei para vocês, né? Tinha um home view que estava flutuando na minha frente. Eu não fiz isso, mas imagine que eu me levanto e aí o home view está flutuando em cima da mesa de centro. Se eu me movimento pela sala, eu vou conseguir ver o home view de outra perspectiva, sei lá, de costas, a parte de trás dele, ou o home view vai desaparecer, os ícones vão sumir porque eu estou me movimentando pela sala. Não sei como é que vai ser essa parte. O que eles me explicaram é que, dependendo de onde você estiver, eu acho que tem um botão em cima do headset, e aí se você quiser, você reposiciona as coisas como se aquele fosse o seu novo centro de visão. E aí isso eu usei e funciona bem. Mas é o tipo da coisa que até agora eu não conheço a resposta, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a esbarrar com isso. Você sabe, Felipe, o que eu sei é isso, do botãozinho de recalibrar, virar o .00 de novo. Pelo que eu vi no simulador,
você de fato consegue ver as janelas por trás, porque o simulador tem isso, só que o efeito, por exemplo, porque na Keynote a gente vê em alguns vídeos, quando eles mostram de lado para dar a perspectiva da pessoa, né? Então você consegue ver o conteúdo, tudo. No simulador não tem conteúdo, você só vê uma janela branca que você sabe que tem uma janela ali, mas você não tem o conteúdo dela. Talvez é algo que até a versão final vai ser corrigido, então pode ser que até lá apareça como nos vídeos mesmo, mas agora, no momento, é um meio termo. Você sabe que tem uma janela ali por trás, mas você não consegue ver conteúdo nenhum. Fica só um quadrado branco, basicamente. Como se estivesse delimitando ali que vai ter alguma coisa. Mas aí, você se levantou, e aí você passou pelo home view, pelo home screen, no caso. Como é que vai ser esse efeito de passar, sabe? Isso também ficou curioso, com certeza. Eu imagino que seja parecido com quando você vê algum elemento aplicado em realidade aumentada no telefone, um modelo 3D do Mac novo, que você vai no site da Apple, você coloca lá e você vai aproximando, tem uma hora que você entra nele e não tem nada. Né? Acho que vai ser uma coisa parecida com isso. Você vai chegar pertinho, vai ver o limite ali do aplicativo, do ícone de fotos, sei lá, e uma hora você passa através dele. Acho que... Mas isso você acha que é uma experiência Apple? É o tipo da coisa que eles... Porque eu acho meio cagado. Como é hoje, eu acho. Esse acabamento, aí você vai ver por trás, acho que vai ter um acabamento, algo de interação com o ambiente por trás, que nem a medalha do Apple Watch, quando você vê as costas dela, né, que tem um brilhinho, uma coisa assim. Já pensou? Tem que fazer... Vai ter o acabamento. Os devs agora vão ter que fazer um aplicativo pela parte da frente e pela parte de trás. E um ponto legal da gente mencionar também é os aplicativos. Para mim, tudo tinha cara de iPad. Pouca coisa assim que efetivamente tirasse proveito de você estar num ambiente, a computação espacial, né? Então, num ambiente que você pode colocar as coisas espalhadas pela casa e tal. Tudo tinha cara de aplicativo de iPad, os controles lembravam, os ícones lembravam muito, tudo lembrava muito iPad. Então, eu acho que vai ter até uma oportunidade para os devs inventarem coisas que sejam diferentes disso. E aí me lembra muito a discussão sobre metaverso. Você vai fazer um metaverso lá, como o sonhado pelo Mark Zuckerberg, e aí vem a operadora de telefonia e recria a loja do shopping dentro do metaverso. Gente, dá para você ser mais criativo do que isso, né? Eu conversei com os desenvolvedores, inclusive brasileiros, que tem um aplicativo de maquiagem, e aí os profissionais desse setor, eles conseguem colocar lá os desenhos, os traços, não sei como chamar exatamente, mas eles faziam isso e dava para descobrir como aquilo ficava em cada tipo de tom de pele e tal. Então, assim, para uma pessoa que faz esse tipo de app, você não vai precisar ter aquela coisa chapada de tela de iPad, conforme eu mencionei, e interagir ali. Você vai poder colocar o rosto flutuando. Então, eu acho que tem muito espaço para criatividade, e esse é um dos pontos essenciais, assim, de terem exibido na WWDC. Que as pessoas vão poder começar a pensar em coisas diferentes disso, de simplesmente portar o app que já existe hoje, só para isso de você ter as janelinhas espalhadas pelos cantos da sua sala. Sim, foi a minha primeira reação em relação ao headset. Ela foi meio pessimista, mas depois eu fiquei pensando sobre como, se o iPhone fosse anunciado hoje, a gente teria um monte de aplicativo nativo e não teria nada, nenhum exemplo ainda da capacidade de desenvolvimento das pessoas criativas de fora da Apple para fazer coisas novas, jeitos novos de interagir, né? Tanta coisa bacana que hoje faz parte da língua franca do que é usar um celular, não veio nem da Apple nem do Google, veio de desenvolvedores que fazem os aplicativos, né? Então, agora, isso até comentei no último ADT, a gente gravou na quarta-feira que saiu o SDK. Todo mundo naquele momento estava postando lá no Mastodon, tá aqui meu aplicativo rodando no Vision Pro. Era uma janela translúcida com imagenzinhas ali por cima, que é tudo bem padrãozão, né, de como é que é o sistema. Agora que o pessoal vai começar a mexer, depende da liberdade que o sistema vai dar para a galera poder mexer mesmo, mas agora vai começar a brincar de verdade, né? A gente vai ver aplicativos que não são esses nativos que a Apple pensou com essa linguagem específica do que é ser um aplicativo imersivo, né? Esses desenvolvedores com quem eu conversei são de uma empresa chamada Preta Template, que é de Porto Alegre. E aí eles têm o aplicativo chamado Preta Makeup, tipo em francês. E são 13 pessoas que trabalham nesse app.
Tem 150 mil usuários ativos por mês. Achei até bastante relevante. Perguntei para eles, vocês acham que o Apple Vision Pro, o Vision OS, no caso, é uma oportunidade para o business de vocês? E aí eles falaram que sim. E a pergunta seguinte foi, vocês conseguem criar para o Vision OS com a estrutura que vocês têm? E eles, acho que não. E é um estúdio assim, 13 pessoas, não é gigante, mas também, né, a gente sabe que muitos devs são equipes. E ali, no caso, não é. Eles falaram, olha, a estrutura que a gente tem, bem difícil de fazer alguma coisa legal, porque, assim, são novas skills que as pessoas vão precisar ter, a forma de desenvolver muda um pouco e tal, e exige mais, né? Exige mais da criatividade. Então, eu achei interessante eles falarem que a gente vai esperar sair, de fato, para ver e tal, mapear as oportunidades, mas que é difícil, porque vai precisar de gente muito especializada, muito fera, para criar esses novos aplicativos nativos de Vision OS. Eu acho que a forma como a Apple fez de ter... O Vision OS ele é basicamente um iPad OS VR, assim, essencialmente, né, o básico dele. E o fato dele rodar apps de iPad, que a Apple já falou que você consegue instalar os aplicativos de iPad nele, é já talvez uma forma de... A Apple sabe que vai levar um tempo até existirem aplicativos que aproveitam todo o potencial da plataforma, só que até lá o usuário ele não pode ficar sem nenhum aplicativo, então você vai conseguir usar os apps de iPad como um meio termo aí até a gente ter aplicativos de fato adaptados para a nova plataforma. Eu estava conversando inclusive com o William Max, nosso amigo desenvolvedor da Surfer Hat, e ele, um abraço William, e ele até comentou Sabia que eu faço aniversário no mesmo dia que ele? Pois é, eu sei dessa curiosidade. Os dois comemoram juntos. E a gente conversando sobre desenvolvimento. E ele estava tocando no assunto que, para ele, um ponto que pode ser um impedimento também para ter esses aplicativos que aproveitam é a questão do preço e da adoção do aparelho. Porque, como a gente está falando de um aparelho tão caro que custa, né, $3.500 lá fora, a gente nem sabe quando vai chegar no Brasil o preço, mas vai ser caro. Talvez os desenvolvedores eles acabem deixando a plataforma de lado. Por quê? Porque talvez eles não vão ter condições de comprar um aparelho desses para testar os aplicativos. E mesmo que eles tenham, quantas pessoas, por exemplo, no Brasil teriam um Vision Pro para justificar o gasto em desenvolver aplicativos para essa plataforma? Então achei interessante esse questionamento que o William estava fazendo comigo, porque pode ser um problema para o futuro. Então, de novo, acho que é por isso justamente que ele roda aplicativos de iPad, né, para tentar ali ter um ecossistema até que daqui a alguns anos a gente tenha esses aplicativos mais adaptados para o Vision OS, que deve levar um tempo ainda. Mas olha, sendo assim muito honesto com vocês, o meu feeling é de que o Brasil não está no radar nesse momento, não. Não. Porque conversando com as pessoas, né, ouvindo e tal, assim, você começa a ter uma noção. Vem o produto X, vem o produto Y. Não, espera mais um pouquinho. E nesse caso é a resposta 2024 Estados Unidos. E a fabricação dele vai ser uma fabricação limitada, a gente já sabe disso. São peças muito customizadas para a Apple, a gente sabe disso. Então eu acho que Vision Pro no Brasil só de gente que conseguir comprar fora. E as importadoras de iPhone, né, e produtos Apple terão um novo mercado, possivelmente, porque por ser muito caro o pessoal vai querer usar como símbolo de status. Mas realmente tem isso. Por outro lado, eu não sei, né? Vai que surgem aqueles aplicativos que, sei lá, de $1.000, que é simulação de cerveja, simulação de não sei o que, não sei o que lá. Também tem essa possibilidade, né? Para os muito ricos poderem comprar e mostrarem que são muito ricos. Pessoal, vocês têm alguma informação sobre taxa Apple? Se vender coisas em 3D, a comissão da Apple vai ser maior, vai ser melhor? Essa parte econômica, eles deram algum detalhe? Porque eu não falei com ninguém lá em Cupertino sobre isso, não lembro de ter ninguém à disposição, inclusive, para falar sobre essa parte. Até onde eu sei, as regras são as mesmas da App Store mesmo, que é 30%, e se for assinatura, depois de um ano, cai para 15%, ou naquele programa de pequenos desenvolvedores. Então, acho que, independente de qual for o conteúdo, se enquadra nessas regras aí. Agora a gente estava falando aí de países, uma curiosidade que
claro, de novo, tá baseado no que eu achei no beta, pode mudar, o lançamento tá longe. Até agora, o Vision OS ele foi traduzido para alemão, francês, japonês, chinês e coreano. Isso eu achei lá nos códigos. Não quer dizer muita coisa, mas são as primeiras línguas que a Apple está se importando em já preparar o sistema. Então já pode ser um indício de que esses são os primeiros países que vão receber o Apple Vision Pro depois dos Estados Unidos, claro. Então, realmente, até se a gente voltar no passado, acho que o Apple Watch levou quase um ano para chegar no Brasil depois de ser anunciado lá fora. Então, dificilmente isso chega em 2024 aqui. E é um ponto legal da gente falar num podcast brasileiro, em português, é que nos últimos tempos, vocês com certeza perceberam que o intervalo entre o anúncio, entre as vendas globais e as vendas aqui, isso vem diminuindo muito. E pelo que eu pude apurar, tem um trabalho muito forte da equipe do Brasil de batalhar para que essas coisas aconteçam. Então, eles chegam junto, questão de preço, questão de logística e tal, para conseguir fazer isso acontecer. E o Brasil assim, não dá para dizer que é um mercado super prioritário para a Apple, mas o Brasil recebe coisas que outros lugares não recebem e tal. Mas no caso do Vision Pro, eu não teria muitas esperanças também não, eu estou com vocês nessa. Agora, antes da gente continuar esse papo, eu quero agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Quem acessa muito a internet com Wi-Fi públicos, compartilhados, esse Wi-Fi de graça, sabe que geralmente os seus dados são o custo aí dessa conexão, mas com o ExpressVPN isso não acontece, porque se você se conectar pelos servidores da ExpressVPN, os seus dados passam a ser criptografados, nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que está acontecendo. Isso com desconto, porque você escuta aqui a fonte, mas falo já sobre ele, porque eu quero falar também de uma outra vantagem que quem assina ExpressVPN tem, que é a possibilidade de você acessar outros catálogos de streaming de outros países que não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, se você for acessar, por exemplo, uma Netflix ou Amazon Prime, por exemplo, vídeo, né, com a ExpressVPN conectado nos Estados Unidos, você passa seus dados por lá, os serviços acham que você está vindo de lá e liberam o catálogo de lá, que é diferente daqui do Brasil. Estou vendo um monte de coisa lá fora por conta disso. E a parte mais legal é que você que escuta aqui a fonte tem 1 mês de graça para experimentar e depois, para assinar o plano anual, tem mais 3 meses de graça acessando por meio do link expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Agora eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o display, que eu tenho umas curiosidades bem específicas, e para o episódio vai ficar com 13 horas de duração, que para mim não seria um problema, mas vamos esperar. Né? Eu sei que o pessoal tem mais podcasts na fila para escutar. As minhas curiosidades são, por exemplo, você tem... A hora que você coloca ele e você ativa lá a realidade aumentada, né? Não o ângulo de visão, assim, né? De você conseguir enxergar no ângulo de visão humano, que você consegue enxergar nas laterais, até um pouquinho atrás, dependendo. Mas o ângulo da lente versus a vida real. É que nem quando a gente está, por exemplo, com uma câmera ultra-wide que você mexe para os lados da câmera, as laterais ficam meio distorcidas até chegar na frente e ficar bacana. Como é que é esse ângulo da lente, o ângulo de divisão da lente, distância focal, não sei, versus a realidade? Você conseguiu dar uma medida nisso? Eu tirei e coloquei o Vision Pro algumas vezes. Ah, legal. E para mim é muito similar. Eu não sei como explicar isso do ponto de vista da física, mas não me parecia ser uma ultra-wide, nem algo com zoom. Até porque se fosse alguma coisa com zoom, eu acho que teria ali uma preocupação de segurança, né? Da pessoa ver uma coisa e, na verdade, ela tá mais próxima, sabe? Tipo, espelho de carro, que tem um aviso. Então eu achei tudo muito próximo da realidade. Praticamente não tinha diferença nenhuma. O que aumenta a sensação de que você está simplesmente vendo exatamente o que está atrás da tela. Sim, eu penso, por exemplo, usando os AirPods, quando a gente liga o modo de transparência para o modo ambiente, né? Aqui no Brasil acho que é modo ambiente. Você tem uma primeira, faz um... A gente escuta mais, assim parece, e depois fica transparente mesmo. A gente esquece que está usando e o som passa através deles, né? É isso. Então, exatamente legal, tá. Isso para visão, que é a gente
leva muito mais em conta até do que a audição para navegar pelo mundo, né? A precisão disso tem que ser boa. O modo transparência assim. para os olhos. Isso. Exatamente, né? E a luminosidade, que aí eu volto ao meu exemplo do HoloLens, né? Que eu lembro, pelo menos, de ser bem escuro. E como você comentou, os elementos 3D, a luz vazava um pouquinho, fazia um blooming, assim, a luz vazava um pouquinho, mas a luminosidade dos displays versus o ambiente quando você está no modo de transparência visual, como é que é a diferença de uma coisa para outra? Esse ponto é difícil de falar, porque depois de um tempo que você está com o aparelho, você meio que se acostuma, né? Mas era uma luminosidade alta, não sei quantos nits, mas com certeza era alta. Não parecia penumbra, não parecia nada disso. Diria que mais brilhante do que o MetaQuest 2, que foi o que eu tive a oportunidade de testar. E comigo, sabe quando você olha você tenta meio que olhar para o centro de alguma... para a ponta do seu nariz e as coisas meio que embaralham. Sim. Isso não aconteceu, mas às vezes, dependendo de como eu olhava, esse cantinho do nariz ele ficava meio escuro. Não é nada assim do outro mundo, mas é o tipo da coisa que talvez eles melhorem mais pra frente. Não diminuiu a minha sensação de imersão, porque, de novo, você se acostuma, né, com aquilo. Mas eu notei e outros reviews, outros hands-on que eu li, eu não lembro das pessoas falarem sobre isso. E vazar a luz de fora pra dentro, comigo não aconteceu em momento nenhum. Era realmente tudo escuro. Bacana. E de texto, porque, de novo, eu tô indo com o exemplo da Apple lá, que agora você me falou, é idêntico ao que a gente viu no WWDC, é o que você vê com seus próprios olhos ali, né? Mas a definição, porque eles falaram muito sobre trabalhar, a pessoa lá no Word, etc. A definição do texto, você deu pra prestar atenção nisso ou não teve muito texto pra interagir ali na hora? Pensando em trabalho mesmo, sentar ali e redigir uma coisa, algo assim, de mais longo compromisso. Eu tive lá, logo que a gente começou a demo, dava para abrir o Safari e era um site tipo de decoração, qualquer coisa assim. E aí dava para ler absolutamente tudo. As letras, elas são bem nítidas, são bem definidas, não é aquele negócio que você tem que ficar forçando para ler, até porque seria um problema, né, no dispositivo. O MetaQuest é um pouco assim, né? E você fica dependendo disso. Não dá, então realmente é o que eles falaram que você consegue ler. Eu fico com, assim, um pouco ressabiado de longas sessões, porque, a gente está num momento de muita discussão sobre tempo de uso, sobre de vício em celular, de vício em tecnologia, vício em telas, e aí você tem uma tela que te transporta para qualquer canto, com altíssima definição, se as pessoas vão ficar muito tempo expostas, né, a esse brilho na sua retina praticamente. A Kara Swisher, que é uma jornalista super consagrada também, eu ouvi um podcast que ela testou já depois da WWDC, ela falou assim, olha, eu me imagino usando o Vision Pro como eu uso o meu computador. Porque eu uso um pouco, escrevo e tal, aí eu paro para fazer alguma coisa. E no caso do Vision Pro, eu tiraria o headset e colocaria de novo. Então teria esses momentos de respiro para você piscar, para você lubrificar os seus olhos e tal. Então, ela falou assim, eu, sinceramente, não tenho parâmetro hoje para dizer, mas eu fico preocupado com essa questão do vício. E aí, um outro ponto que, sei lá, talvez seja uma das suas curiosidades, que é aquilo de eles terem falado que se você tiver com o MacBook por perto, você olha para o MacBook e aí você vai poder, sei lá, digitar no MacBook, mas a tela do MacBook meio que cresce e fica gigante na tela do Vision Pro. Tudo muito bonito, infelizmente eu não pude testar, então banho de água fria aqui. Mas eu tenho muita curiosidade, até para entender se o processamento desses programas vai ser feito no Vision Pro ou se vai ser no Mac, e o Mac vai transferir, né, como se fosse um feed, um SharePlay, para a tela do Vision Pro. Então fiquei curioso em relação a isso, porque se isso acontecer, vai ser mais um estímulo para as pessoas ficarem muito tempo enfurnadas nessa tela. Então, não sei, vamos ver. Dessa questão da tela, eu acho que vai ser mais como se fosse o sidecar do iPad, só que no Mac. Então, é mais um display externo mesmo, tá transmitindo a imagem, todo o processamento tá acontecendo ali no Mac, sendo transmitido a imagem pro Vision Pro. Agora, acho que uma questão que talvez limite as pessoas, e eu queria perguntar isso pro Tassos, sobre o quanto tempo elas passam brincando com esse aparelho, é a bateria, né? E a bateria virou
uma certa polêmica, entre aspas, justamente por ela ser pendurada. Agora, Tassius, como foi pra você ficar com a bateria no bolso, eu acredito? Chegou uma hora que você esqueceu que ela tava ali, te incomodou? Como que foi isso? Quando você olha pela primeira vez o Vision Pro e vê aquele negócio ali pendurado, você pensa, será? Porque os outros não são assim, né? Mas é um negócio que desaparece muito rápido. Porque, assim, a gente está falando de um equipamento que estimula o visual, né? Que engana os sentidos. No momento Mr. M aqui, engana os sentidos. Engana a audição também. E aí você entra no outro... Eu acho que tudo isso gera um nível de encantamento que, numa demo de 30 minutos, você esquece da bateria. Ela não é pesada. O próprio fio é um fio fininho, então ele também não fica, sabe, puxando a sua cabeça para o lado. Longe disso. E o que eu fiz? Eu deixei a bateria no próprio sofá, sabe? No assento do sofá. Tava a bateria de um lado e o meu celular do outro. Então, na maior parte do tempo, nem me preocupei com isso. Na hora que eu levantei para ver o negócio dos dinossauros, aí o moço da Apple falou, olha, se você quiser, você pode colocar a bateria no bolso. Então eu coloquei e ela é mais leve que um celular, mais leve que um power bank. Então não foi algo que me gerou grandes preocupações, não. E o tamanho dela? Ela compara com um telefone o médio, não sei. É o tamanho, sei lá, de um iPhone Pro, do iPhone normal. Não chega nem a ser o Pro Max. Tá. Dá pra dizer, então, que a sensação é como, sei lá, se você tivesse com um fone de ouvido com fio e teu celular no bolso. Tipo isso. Não foi um limitador, não foi algo que me incomodou, nem fiquei muito tempo prestando atenção nisso. E eu tava assim, lógico, meu papel ali era entender se a bateria seria um problema, seria um incômodo de ergonomia, de usabilidade. E não foi, eu esqueci. Eu acho que isso joga a favor, né, da própria história que a Apple quer contar. Porque assim, você não vai ficar, não é algo que vai ficar te incomodando. Não sei se no dia a dia tem a entrada, né, para você ligar na tomada. Se você ficar dependendo de tomada, e aí o fio estica, vai te prender, sei lá, não sei, num cenário assim. Mas a bateria no bolso não foi um problema, não. Agora, eu tenho uma curiosidade, Tasso, sobre aquela troca inteligente de contexto imersivo ou não imersivo, né? Quando chega alguém perto, por exemplo, a pessoa aparece meio por cima da janela ali, não sei, e junto disso, o controle que você teve da imersão. Eu sei que tem, por exemplo, o modo completamente fechado, vamos dizer, né? Realidade virtual completa, realidade aumentada completa, o modo tudo aberto com uma janela 3D ali no meio, e com a coroa digital você ajusta entre esse 0 e 1, né? Entre 0% e 100%. Uhum. Quão fino é o ajuste que você tem sobre isso? Você sentiu, por exemplo, queria deixar um pouquinho mais transparente e não consegui, ou sempre que você ajustou, você conseguiu deixar no ponto que você queria? Tipo, 0 a 50 e 100, 0 a 100, aleatório não, né? Mas com um ajuste mais fino, como é que é? Eu, assim, pelo que eu me lembro, não tem níveis tipo, easy, hard, sei lá o que, medium. Tá. Ela me lembrou muito a Digital Crown do Apple Watch quando você está regulando música. Porque assim, ela tem ali uma gradação, que eu não sei qual é, mas pra gente, tô lá correndo, tô na academia, tô alguma coisa, é como se você tivesse o controle total da coisa. Então isso pra mim não foi uma questão. E sobre o Occlusion, pensando aqui agora, eu não lembro se o Occlusion ele chega a, sei lá, a pessoa chegou muito perto e a cabeça dela fica na frente do aplicativo. É isso que essa é a minha dúvida, minha curiosidade. Eu acho que eu não usei isso. O que eu me lembro as pessoas elas estavam, entre aspas, mais atrás da tela, então quando eu movimentava, essas pessoas ficavam com parte do rosto, né, a parte translúcida da janela, embaçadas. Mas eu não lembro de ter visto isso. Essa eu vou ficar devendo. Porque no evento, eles fizeram o maior truque, né? Que vem um cara entregar um papel, ele entrega o papel e coloca a mão entre duas janelas 3D. Eu falei, aí é fácil, né? Como é que seria se ele estivesse na frente da janela, entendeu? Eu tô bem curioso pra saber se a pessoa... Se tem uma máscara com um featherzinho ali, com um borradinho pra ela aparecer por cima do conteúdo, como é que é? Quando for inevitável alguém chegar perto e for te cutucar no ombro de frente, sei lá, e
E qual que é essa interação, entendeu? E isso pode ser até motivo da pessoa levar um susto. Porque no caso da mão, e a mão fica, os dedos ficam, tudo isso fica muito bem recortado, mas assim, você teve a intenção de colocar ali, você não vai levar um susto, não vai ter uma resposta do seu organismo de imediato. Eu imagino uma cara chegando assim, do nada. Cara, isso é um mistério pra mim, não sei. E só nessa pegada ainda das imagens e da imersão, um ponto interessante é que outros jornalistas, alguns mencionaram que tiveram uma leve vertigem lá na utilização. O motion sickness é uma coisa que existe, a gente sabe disso e tal, mas eu não tive sensação de vertigem em momento nenhum. Foi muito liso para mim a experiência e tal. Mas também é o tipo da coisa que, sei lá, os organismos são muito diferentes, né? Os usuários são muito diferentes. Então, estou bem curioso para ver como é que a Apple vai explicar caso aconteça alguma coisa, caso alguém tenha algum tipo de problema. Porque não dá para você ligar o negócio e, tipo, no videogame, que aparece um monte de disclaimer e tal. Isso não aconteceu comigo. Mas é o tipo da coisa que, como corporação, eles têm que ter o cuidado. Então, não sei como é que eles vão explicar. Uhum. E lá, você falou de disclaimers, eles comentaram com vocês que testaram, tipo, olha, esse grupo de pessoas ou nessas características não conseguem usar o Vision Pro ou em nenhum momento eles tocaram nesse assunto? Pelo contrário, na parte lá, logo no começo, do scan de rosto, dos ouvidos e depois da divisão, assim, o que eles falaram é que testaram com não sei quantos mil pessoas, milhares de pessoas e sei lá o que, e que a ideia é que todo mundo possa utilizar o dispositivo. Depois eu confesso que não cheguei a entrar numa dúvida mais específica disso, mas é realmente nessa pegada de não deixar ninguém de fora. Até porque se deixasse, sendo a Apple a empresa que é, com as posições que ela tem, seria muito esquisito, né? Uhum, sim, sem dúvida. Agora, Tassius, uma coisa que eu sei que eles deram uma certa ênfase durante a demonstração, que a gente nem comentou aqui, isso já pode ser um sintoma do quão bem aceito isso pode ser ou não, aquela parte de esportes. Quer contar um pouco como é que foi na demonstração, os vídeos de esportes em 3D e etc., e depois a gente parte para se isso pode pegar, se pode não pegar, e pro headset em geral, na verdade, seguir com esse papo. Seria aquilo de você chegar perto da cesta de basquete, é isso? Teve um lance de futebol, basquete, essas coisas assim. Isso não estava na minha demo. Eu lembro de ter visto no vídeo, mas eu não tive. Eu vi o Avatar, eu vi o National Geographic e algumas outras coisas, mas isso não apareceu pra mim. Pelo que eu entendi, aquilo é como se fosse um aplicativo de terceiro, né? Então, da Disney, não é um negócio assim? Isso, Disney, ESPN, então acredito que é algo que vai vir depois. Algumas pessoas de fora estavam comentando assim, olha, eu pagaria super para ter esse aplicativo para basquete, para golfe, para algumas coisas. Como eu não sou exatamente um fã de esportes, não foi algo também que eu ficasse muito atrás, assim. Mas é aquilo, né? Em outros tempos, a gente já teve várias outras plataformas que prometiam imersão, um novo jeito de acompanhar esporte, sei lá o quê. E no fim, até onde eu me lembre, nenhuma delas deslanchou de fato. Então, eles vão ter que correr atrás de convencer para ganhar esses dólares a mais. Tá, essa de esporte, talvez então... É curioso isso pensar, né? Que talvez tenha tido uma diferença ou outra de demonstração, dependendo do país de onde a pessoa veio para fazer a cobertura, porque pode ter um foco ou outro de mercado. Mas outros jornalistas testaram isso? E foi legal? Testaram, pelo que eu sei, foi um sizzle reel, assim, bem rápido de... aqui vê um gol com a câmera 360 em cima da trave. E na torcida, negócio do basquete mesmo, ver o gol, né? Ver a cesta a partir lá da tabela mesmo. Então, é curioso você não ter pego esse pedacinho da demonstração, porque um do que eu acho que pode ter um potencial gigantesco para esse tipo de coisa imersiva é justamente esporte, né? Ainda mais a Apple investindo em MLS, o lance de beisebol também, basquete já deve rolar também alguma coisa. Vai ser o Apple TV++, porque você vai pagar mais para estar lá no negócio. Apple TV Square, O que eu achei legal da WWDC é aquilo de ter a tela principal da transmissão e nas laterais as estatísticas, porque o americano é louco por isso, e é um negócio que pegou em tudo que é canto, né? Então, isso vai ser maneiro. E imaginem fazer isso com
a transmissão oficial e o seu aplicativo de bets do lado. Vai pagando 30% para a Apple. Quem sabe? Vamos ver se a ideia pega, né? Porque eu sempre que surge um aparelho novo, eles tentam emplacar alguma coisa. Eu lembro que no iPad tentaram de todo jeito emplacar revista interativa. É uma coisa que pelo menos, eu não vejo ninguém que usa isso. O Apple TV, quando eles lançaram a versão com o App Store, eles mostraram, não, agora vão ter lojas, você vai poder comprar roupa na sua Apple TV. Eu nunca comprei roupa na minha Apple TV, eu só uso pra ver Netflix. Então vamos ver se é algo que pega, né? Mas acho que por ser esporte é algo que chama mais atenção, com certeza. E os próprios jogos de Apple TV, assim, é difícil de controlar. É outra pegada, né? A Apple tem algumas situações em que a promessa, a expectativa é uma coisa e a realidade é outra. Nesse caso, por ser algo disruptivo, algo completamente novo para eles, eu acho que tem mais oportunidade de, pela curiosidade, as pessoas irem explorar e tal. Mas realmente é uma boa pergunta. E tendo usado o headset, eu não sei como você consegue ter a sua impressão descolada, já que você teve a experiência em primeira pessoa, mas vendo o evento e depois usando, a sua impressão sobre a promessa dele mudou em relação, por exemplo, ao que você acharia se você tivesse visto o evento, mas se você não tivesse usado mesmo? Não. Tudo que eu vi no evento eu pude experimentar, ou quase tudo, e principalmente assim, ver que as coisas funcionam de fato, que não teve enganação na captura de imagens, no eye tracking, no lag, tudo funciona muito bem. Então, a minha impressão final é de que a Apple realmente entregou tudo que ela prometeu na própria WWDC, e algumas coisas são assim, depende de terceiros agora, né? Mas do ponto de vista técnico, está muito bem acabado. Não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas é diferente de outros eventos em que a gente via a coisa, tipo HoloLens. Aí quando você ia experimentar, não é exatamente daquele jeito, sabe? Então, por isso que no meu hands-on para o Tecnoblog, eu até falei, para mim foi uma experiência inigualável, porque foi a primeira vez que o que eu usei foi exatamente aquilo que eles mostraram lá, sem bug, sem nada dando problema. Que eu penso muito, por exemplo, para usar, sei lá, mesmo relógio ou caixinha de som conectada em casa, o tipo de coisa que eu não comprava muito a ideia, e depois que eu usei, eu falei, putz, entendi qual que é o lance, e aí quando me falam, isso aqui não é útil, eu falo, putz, usa uma semana pra você ver como muda a sua relação com isso, entendeu? Então, quando eu me pego pensando assim, esse headset, sei lá, hein? Eu imagino uma outra versão minha falando, cara, experimenta e depois cria a sua opinião a respeito, porque você vai ver como pode mudar. Mas assim, meu pai, por exemplo, é arquiteto. A galera da arquitetura tá pirando, porque, né, tudo bem, é uma profissão específica aqui, mas quais são as... Né, você não vai ter mais limitação. Hoje em dia já existem escritórios especializados nisso, e que fazem experiência de VR para vender imóvel, vender decoração, mas é um outro nível de imersão e até da forma como aquilo é exibido, né? Vamos ver. Eu acho que é um pouco até tipo o iPad mesmo, né? Quem é ilustrador, por exemplo, olha para um iPad Apple Pencil e fala, caramba, vou usar para isso, e para outras pessoas, tipo, será que eu preciso de um? Então talvez seja mais ou menos a mesma coisa, né? É um produto meio nichado e algumas pessoas já têm certeza que gostam, outras talvez só vão ter certeza experimentando. E pelo que a gente entendeu, até a coluna do Gurman de hoje também falou disso, é que a Apple quer que as pessoas, antes de comprar, vão até a loja experimentar. Parece que as Apple Stores vão ter espaços parecidos com esses que eles fizeram lá provavelmente em algumas lojas selecionadas, né? Acho que não é toda loja que cabe isso, mas algumas lojas flagships da Apple vão ter um espaço lá que você vai poder experimentar. Eles vão fazer a mesma coisa lá de ver o teu grau, para te dar uma lente, para você conseguir usar e testar antes de fazer a compra. Então acredito que a Apple quer que as pessoas vão até a loja para conhecer, para colocar a mão, para entender o produto, porque é algo que é difícil para algumas pessoas entender a necessidade sem estar olhando, né? Eu mesmo fico também, tem esse sentimento de o que eu vou fazer com isso? Será que é bom mesmo? Eu gostaria de ver antes, eu não compraria um negócio desse antes de ver, e com certeza a Apple tá fazendo aí, vai montar uma estrutura para que as pessoas possam, assim como com o Apple Watch, né, que é um dispositivo mais fácil de entender, mas ainda assim, desde o lançamento, sempre teve uma pegada de vai na loja, experimenta, escolhe a pulseira do tamanho certo, então acho que vai ter essa pegada também com o Vision Pro. E Felipe, você mencionou isso do iPad para ilustrador, e é interessante, porque
você fala, é um tablet com a stylus. Aí você dá de outra marca, tem muita gente que torce o nariz, porque conhece a parte técnica e diz que o nível de pressão não é o mesmo, que a precisão não é igual e tal. Então, eu acho que aqui também tem uma oportunidade, porque para quem for comparar o Apple Vision Pro com outros dispositivos do mercado, pode acabar tendo essa mesma sensação, porque VR não é exatamente uma novidade, né? Vamos combinar. Eu lembro, por exemplo, do Galaxy VR da Samsung, que era um negócio que você colocava a tela do celular na frente, eu não lembro se era 2K ou 4K na época, e a tela do aparelho era muito boa já naquela ocasião, só que não convencia, não era a mesma coisa. Então também tem esse ponto, eu acho, quando as pessoas forem comparar. E outra coisa que eu queria entrar aqui rapidinho é que quando a gente fala de Apple, tem isso do ecossistema, né? E você meio que é sugado para o universo Apple e depois fica até difícil de sair. Eu perguntei para a galera lá, o iPhone, ele vai ser um requisito para usar o Vision Pro, assim como é para o Apple Watch? Eles falaram que não vai ser. Então eu não sei se eles estão visualizando aí uma possibilidade de quem não é usuário cativo da Apple, mas que pode começar a usar os produtos da empresa por causa do Vision Pro e porque os outros concorrentes todos, nenhum está nesse patamar, pelo menos pelo que eu vi. E aí eu queria saber a aposta de vocês, porque eu sinceramente imaginei que o iPhone seria ali um requisito para, sei lá, fazer o login de alguma coisa, ou então para ter a conectividade celular, e no fim falaram, até precisa do iPhone em algum momento do onboarding, mas me explicaram que se a pessoa for numa loja da Apple, não tiver o iPhone, no improvável cenário da pessoa não ter o iPhone, ela vai numa loja da Apple, os funcionários eles vão ajudar a fazer isso e depois a pessoa leva o headset para casa e consegue usar tranquilamente. Acho que é importante isso, porque o Vision Pro, a Apple deixa isso claro, ele tá mais como um computador do que um acessório, ele não é só um acessório que você liga no seu iPhone e espelha a imagem do seu telefone, não, ele é realmente como se fosse um iPad mesmo, um Mac, então é importante ele ter essa autonomia e o Tassi falou bem, talvez vai ser a porta de entrada para muitas pessoas no universo Apple, pessoas que nunca tiveram um iPhone, um Mac, mas vão comprar um Vision Pro, então acho legal que ele tenha essa autonomia e foi legal o Tassi ter trazido essa informação também, porque a Apple não deixou isso claro em nenhum momento, né, se ele precisava do iPhone ou não, então provavelmente tem isso, né? Se você tem um iPhone é mais fácil. É igual a Apple TV. A Apple TV. É pra criar Apple ID que deve ser, né? Porque esse é o seu primeiro dispositivo Apple. Né? É mais fácil criar lá na loja e fazer do que... Mas é basicamente a própria Apple TV. Assim, eu acho que eu nunca ouvi... Tem 1 ou 2 relatos de pessoas que não tem nada da Apple, mas tem um Apple TV. Mas você pode usar um Apple TV sem ter um iPhone. Fica mais chato, porque, por exemplo, você precisar digitar alguma coisa. Você é obrigado a usar o Siri Remote... Mas ela funciona 100% e de forma independente. Então, acho que com o Vision Pro vai ser a mesma coisa. Tendo um iPhone vai ser mais fácil de fazer certas interações, mas tá lá para quem quiser, né? Para ser a porta de entrada de algumas pessoas no mundo Apple. Agora, Tássio, você que esteve lá, que estava cercado de outras pessoas que testaram... eu sei que da visão de um brasileiro é difícil pensar nisso de novo. Preço, né? Porque a nossa noção de preço, a nossa realidade é outra... Mas como que você sentiu a empolgação das pessoas lá em relação, tipo, quero comprar, tô ansioso, ou por 3.500 vou passar, vou esperar uma segunda geração. O que você sentiu do público lá? As pessoas com quem eu conversei, todas acharam muito caro. E eu acabei dialogando muito com outros jornalistas da América Latina. E em todos esses mercados, principalmente México, mas tinha ali alguns outros países, o pessoal dizia que é de nicho e que é um custo muito alto que não dá para acompanhar. Então, isso de Apple custar caro, até para a realidade americana custa caro, mas enfim, resumindo aqui a coisa, eles falavam, olha, se já é caro, imagine então no negócio que é um dos mais caros que eles já produziram assim no preço base. Então, realmente esse... E outro, né, gente? O negócio não tem Pro no nome por acaso. Já está evidente que vai começar aí, mas não vai parar por aí. Então eu acredito muito que nesse primeiro momento eles vão aproveitar as histórias dos consumidores, os primeiros early adopters, para, sei lá, gravar filme, fazer campanha, coisa assim,
para que mais gente fique encantada. Eu acho que essa é a sensação de usar, de encantamento. E aí depois, quando virem outras versões, versão light, versão mini, sei lá o nome, aí mais gente com poder, né, com possibilidade de pagar vai comprar. Mas hoje em dia o que se desenha é um mercado inicialmente bastante limitado. Eu tô vendo essa situação do jeito que, por exemplo, por que a Apple lançou esse? Se ele tem algumas limitações, até o negócio da bateria, que só dura 2 horas, se acabar, acabou. Não tem como ele ficar ligado mais um pouquinho pra trocar, essas coisinhas assim. Eu imagino que ela trabalhando numa segunda versão, ou numa versão mais barata, primeiro ela tem que saber o que vai colar, o que vale a pena investir. É que nem o Apple Watch, né? De que ele da primeira versão pra segunda já mudou o foco, ele segue mudando o foco até hoje, né? Mas que vai ser usado ela precisa nele, de inputs... Né? Exato, inputs de pessoas do mundo real para poder saber para onde apontar. Porque agora ela deixou as opções abertas. É para tudo, é para jogo, é para diversão, é para relaxar. Exercício eu não vi muita coisa, mesmo que deve ser... É pra pornografia. Não sei, tá? Se você faz academia, por exemplo. Então, né? Essa parte ela não falou, né? Mas, aliás, esse é um ponto, a gente pode até abordar rapidinho aqui, tá? Se eu sei que faz academia, então... E o pessoal fala, pode ter uma história sobre, sei lá, Apple Fitness, não sei o que lá. Daria pra fazer algum tipo de exercício um pouco mais movimentado, agitado, com um headset na cabeça? Não visualizo essa possibilidade. Olha, eu acho, eu até comentei isso na minha matéria, voltando àquela mensagem de você tá se movendo rápido demais, eu já prevejo que nessa primeira versão não vai rolar não. Tanto é que eu acho que se fosse possível, a primeira coisa que a Apple faria tem Apple Fitness Plus disponível então, e ela não mostrou em momento algum, então... Mas suor, sei lá. Né? Acho que né, pra essa primeira versão é uma limitação, mas que pro futuro seria interessante, né? Você ter ali as coisas de fitness direto na tua cara. Gente, e assim, também tem uma questão de segurança física da pessoa. Sim. Se vocês repararem, o Vision Pro é um negócio muito estacionário. Então, nos vídeos oficiais, não tem gente transitando, andando muito pelo escritório. Eu acho que nem teve, né, ambiente de escritório, era home office, assim, pelo que eu me lembre. Porque... imagina, você está na rua com um negócio que é uma tela, e aí você vai atravessar a rua e dá bug e fica tudo preto. Você está colocando vidas em risco. E eu não acho que seja esse o caminho que eles querem tomar. Talvez com um óculos, de fato, tipo um Google Glass da vida, isso fosse possível. Mas nesse caso não, é muito perigo. Eu não acho que os caras assumiriam esse risco, sabe? Então, levar para academia, não acho que seja possível por causa de... né? bateria, olho obstruído, aí vai ficar vendo o quê? E o próprio material dele, eu fico imaginando. Né? Exatamente. E um ponto, assim, que acabou passando batido aqui durante a nossa conversa, mas eu prometo que é super rápido, é que eu percebi, quando fui ajustar depois de um tempo, que na parte de cima e da frente do headset, ele ficou um pouquinho mais quente, porque tá rolando lá o processamento e tal. A minha testa não esquentou, foi algo que eu notei especificamente por tatear ali aquela região para reajustar. Mas isso durante, sei lá, 25, 30 minutos. Então imagine depois de 2 horas, imagina depois de um jogo que você está lá com um controle de videogame Bluetooth, que foi algo que eu não pude experimentar, mas que exige mais de gráfico, se for totalmente imersivo, né? Então essa é uma dúvida que eu teria, se ele não fica quente. Porque o telefone mesmo, usando alguma coisa mais 3D ali, de realidade aumentada, ele já esquenta bastante rápido, né? Então, o headset é uma coisa que isso não pode acontecer. E talvez o material, o que está encostando mesmo no rosto, é um plástico, uma fibra emborrachado? Tá. É um tecido? Okay. Eu acho que é um emborrachado, uma coisa muito macia, inclusive. Mas agora não vou cravar o material, mas não é algo que fica incomodando ou marcando o rosto, não. Ok, penso mais na temperatura mesmo. E outra coisa rapidinho aqui, é que logo que eu coloquei o headset, e aí eu tava assim, bem com a coluna ereta, para ver as coisas e tal, e o cara da Apple virou para mim e falou, olha, você pode relaxar. Isso aí é para você ver sem tensão nenhuma, é um momento tranquilo, assim. Ele falou, eu na minha casa, eu recosto no sofá, e aí, tipo, tô com a cabeça meio que pendendo para cima, e aí eu recalibro, e aqui ele passa a ser o... Como é que é? O horizonte. Não, o eixo zero, x e y. Ponto 00, Ponto 00, isso. Ele falou isso, e aí eu fiz isso. E realmente você fica mais de boas e tal. A gente não falou do aplicativo de meditação, inclusive. E aí?
fica tipo uma rodela na sua frente, como se fossem umas pétalas, um negócio assim, colorido. E aí, conforme você vai inspirando e expirando, lembra muito o aplicativo do Apple Watch. Não tem nada tátil, né? Não tem nada haptic ali, o que algumas pessoas sentiram falta, inclusive. Mas o negócio começa com o intercalado, o realidade virtual, realidade aumentada. E aí, conforme a coisa vai abrindo, expandindo e retraindo, ele vai ficando maior e meio que te abraça, sabe? Vai chegando super perto e tal. E eu achei o efeito muito bom, muito bem feito, mas, sinceramente, numa sala com 2 pessoas da Apple, não é o tipo da coisa que me faça meditar, sabe? O tempo inteiro eu estava realmente prestando atenção nos gráficos, na movimentação, no efeito, mexendo na... Então, assim... a Kara Swisher, de novo mencionando ela falou, pô, eu usaria isso na minha meditação todo santo dia. Eu vi e não sei se eu usaria, não. O próprio Apple Watch eu levo um tempo pra, sabe, let go, que eu tô ali com um negócio de tecnologia e simplesmente focar no meu eu interior, então não sei se é pra todo mundo, mas essa foi a minha impressão. Tá. E você tendo usado e tá há 2 semanas refletindo sobre isso, ainda tá no começo, tudo isso que a gente já sabe, os asteriscos todos, mas o que usar um dispositivo desse, esse específico Vision Pro, possibilita que você não teria como fazer de outras formas? Eu acho que tudo que você faz nele, você consegue fazer de outras formas, tanto que tem integração e tal, mas a imersão, cara, isso é o que me pega. Porque depois que você coloca na cabeça, você não quer mais tirar. Porque é muito bonito, é muito bem feito. Eles escolheram, lógico, conteúdos que são campeões, tipo Avatar, Fundação. Então tudo é muito convincente, no sentido de que ali você está tendo a melhor qualidade de imagem. E hoje em dia, sei lá, você tem TV Full HD. Sabe quando você passa para o 4K e você fica, pô, nunca mais volto para o Full HD? Capaz de ter gente que vai colocar o Vision Pro e nunca mais vai voltar pra... Tô aqui exagerando, tá? Mas as pessoas não vão querer voltar pra vida real, porque assim, você vai ter as coisas muito fácil. E eu conversei com outro desenvolvedor, também brasileiro, de um aplicativo de culinária, um aplicativo que ensina a cozinhar. E aí tava lá, conversando com ele e tal, aplicativo que acompanha assim, você fica com o iPhone ligado e na tela tem as instruções. E aí uma dúvida que eu e outros jornalistas chegamos será que seria mais fácil cozinhar com o Vision Pro? Porque, por um lado, você vai ter a sua visão e ali, no cantinho, de forma desobstruída, você consegue consultar nesse primeiro momento, que vai ser os próximos passos. Mas daqui para frente, imagina um sistema que consegue... Não é possível, né, até pelo que o Felipe falou, mas um sistema que consegue entender o que está ali no vídeo, na sua visão, e vai dando dicas para melhorar, para sua culinária ficar melhor, para sua técnica evoluir. Isso só seria possível num Vision Pro da vida. Não dá para fazer com o iPhone, não dá para fazer com o iPad. Então eu acho que essa possibilidade ela vai ficar em aberto. Esse desenvolvedor, inclusive o nome da empresa é Creme, estava catando aqui, do Rio. Ele disse que também não tem como fazer nada para Vision OS hoje em dia, porque seria muito difícil e tal, tem muitas limitações de equipe, mas que ele também adoraria, se fosse possível, pensar em algo nesse formato. Aqui no Brasil, a sorte de se demorar para chegar é que dá muito tempo para ir se adaptando o negócio, o mercado planejando para fazer, porque isso primeiro tem que ser lançado aqui, depois... Tem que ganhar uma massa crítica suficiente para justificar o desenvolvimento, o lançamento de alguma coisa assim. Então, vai levar um certo tempo. Né? O que me traz a dúvida é a seguinte. Você também tendo usado, ver as demonstrações, entre um lado do espectro ser lazer e o outro ser trabalho, você vê isso num futuro pegando mais para uma coisa ou para outra? A utilidade real dele. Claro que quem quiser comprar para ver Avatar o dia inteiro vai poder ver. Quem quiser comprar mexendo no Word o dia inteiro também pode, né? Sim. Mas a utilização dele, você imagina que vai pender mais para que lado? Eu ainda tenho sérias dúvidas em relação à digitação e à interação com coisas mais... aquela, sabe, o ajuste fino, sofisticado de um design, de um documento, escrever ali. Tenho sérias dúvidas em relação a isso. Então, hoje em dia, eu diria que mais para entretenimento, pelo menos esse seria o uso que eu daria para ele, e também para as videoconferências, porque é muito agradável você conseguir ver
seus colegas de trabalho. No caso ali ainda é persona, né? Não chega a ser um metaverso. Mas ter a persona e do ladinho uma tela e ao mesmo tempo você tá na sua sala de casa e tal, foi algo que me convenceu. Eu considerei que faz sentido, é um uso interessante e reunião geralmente é um momento que você não fica tomando muitas anotações, pelo menos eu não fico. Eu quero mais entender o que está sendo ali exposto. Então eu diria que essa área, sabe, de conversar com as pessoas, fazer chamadas e mais de entretenimento. Trabalho, mesmo conseguindo integrar com Mac e tal, é algo que, assim, eu deixaria em aberto para testar com mais calma e entender. Eu não usei, né, mas eu também penso que se eu fosse ter um, seria mais para diversão mesmo, e isso do FaceTime também, porque eu não gosto nem de fazer FaceTime no iPhone, porque eu não gosto de ficar segurando o iPhone na minha mão. Eu geralmente pego o iPad e ainda assim, vou da cozinha pro quarto, tem que ficar carregando o iPad, aí carrega o iPad. Então se o negócio tá na minha cara, tô andando com o FaceTime ali junto comigo. Então já é um uso bem legal. Mas pra mim o ponto principal que eu gostaria de ter é justamente o entretenimento, porque eu penso no meu iPad, eu não consigo usar meu iPad para trabalho. Eu tenho um iPad Pro que é para eu navegar na internet, é rede social, que eu uso na cama, que eu levo no avião, mas que eu não consigo trabalhar. Quando eu preciso trabalhar, eu gosto de abrir o Mac com teclado, mouse, tela tradicional, porque talvez a outra geração, outras pessoas tenham gostos diferentes, mas eu, pelo menos, ainda prefiro trabalhar com um computador do jeito antigo, né? Então, mas vendo tudo isso que o Tassi falou das videochamadas e de assistir vídeos com imersão, que ele até comentou no começo aqui, eu também reparei nisso, nos vídeos da Apple e nos ambientes lá não tem TV, então já dá pra meio que entender que a Apple quer que o Vision Pro seja só TV, e é um uso que eu consigo me imaginar, porque eu moro aqui no apartamento, eu gosto de ter TV, tipo, quando eu fui comprar uma TV, eu investi numa TV dessas um pouco mais caras, mas ainda assim tem a limitação do espaço, eu não consigo ter uma TV de 100 polegadas na minha sala, e com o Vision Pro já dá pra ter uma imersão maior, né? Então eu me vejo assistindo séries com um negócio desses no futuro. Claro que quando o preço ficar um pouquinho mais baixo, né? Porque nessa primeira versão ainda não dá, mas eu me vejo usando pra isso. E a imprensa gringa, ela ainda trouxe muito a discussão do isolamento, né? Porque nas imagens todas, fora aquela cena do avião, as pessoas estão sozinhas em casa. E eu perguntei, também é uma preocupação minha, eu perguntei, e lá o pessoal da Apple falou que isso tanto, eles não querem que as pessoas se isolem, que o occlusion funciona bem. Se a pessoa chegar ali e você girar, né, partindo desse pressuposto, você já consegue ver, não precisa fazer o gesto de tirar o capacete, de tirar o equipamento para conseguir falar com os outros. Mas ainda assim é uma coisa que a gente precisa entender, né, qual vai ser o impacto disso. Sei lá, ainda mais a criançada vai colocar, não vai querer tirar nunca mais, vai esquecer da vida ali. E famílias também, né? Porque, por exemplo, a gente tava falando de TV, eu moro sozinho, então pra mim não é um problema ter um negócio desse, mas pra quem tem 3 pessoas em casa, aí cada um vai ter que ter seu Vision Pro pra assistir um filme, daí já não é tão bacana assim, né? Ele vai permitir perfis, não vai? O dono e um guest mode, então isso, ele vai ter um modo que ele vai ocultar suas coisas pessoais pra você poder emprestar pros seus amigos, pra outras pessoas, mas não vai ser exatamente assim, perfis pra todo mundo da sua casa, por exemplo. Que é o tipo da coisa que o iPad já deveria ter e não tem, né? Exato. Então. No caso do headset, é um jeito excelente da Apple transformar todo mundo que comprar esse negócio numa demonstração ambulante do dispositivo. Exato. Você põe um modo guest ali, e aí chama seus amigos todos, todo mundo usa numa festa, e você deixa todo mundo com vontade de comprar. Acho que é mais um cavalo de Troia, o modo cavalo de Troia pra tentar comprar, do que qualquer outra coisa. Pode sim, lá na frente, ter usuários, acho que isso é uma coisa que a chance é maior de ter aí do que no iPad, no iPhone, porque a Apple TV, por exemplo, tem, né? Porque é um dispositivo para usar em casa, com mais de uma pessoa, né? Então acho que esse é o caminho. E assim, até hoje as pessoas não entenderam o que é o metaverso. E por mais que, pra gente, ainda mais quem cobre esse setor, a realidade virtual, os demos da Apple, não tinha nada exatamente novo, só é bem acabado. Mas tudo aquilo a gente já viu antes. Mas para o público mais amplo e para o usuário médio, assim,
ainda é uma novidade. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz pauta na TV, reportagem, mostrando um bar aqui no Rio de Janeiro, que o grande chamariz dele ele tem várias estações, as pessoas colocam, eu acho que é o PlayStation VR, e aí ficam os amigos, tem uma tela na frente, sabe? Então os amigos sabem o que a pessoa está vendo, e assim, as reações, os sustos, os gritos e tal. Então imagina, isso que hoje em dia tem em bar, em ambiente controlado, agora na casa. Vai virar um point, ao menos nesse começo. E eu acho que isso também concordo contigo, Marcos, vai ajudar a Apple a vender e a levar o conhecimento de que esse produto existe, que ele é um divisor de águas. Sim. Agora, a minha última pergunta é assim, imagine um Tassius que mora nos Estados Unidos, que fez a experimentação, etc., junta dinheiro uns meses, você compraria? Pensa em 3.500 dinheiros, né? Que é para não doer tanto assim, né? É uma coisa que nessa circunstância você compraria ou um daqueles produtos que você fala, bacana para alguém, muito legal, mas eu passo? Cara, eu compraria. Eu acho que, primeiro, por amar tecnologia e por gostar de ser early adopter de coisas que efetivamente, né, fazem a diferença, eu acho que nesse caso a gente pode estar, sabe, à beira de uma grande transformação. Não tem como cravar, é difícil, volto a dizer, é de nicho, mas é um negócio que, assim, no mínimo, poder explorar mais do que eu já vi lá no Apple Park. E se eu não tivesse visto, se não fosse, né, o meu ofício, o meu trabalho, aí mesmo que eu compraria para ver se realmente é aquilo que eles falaram. Então, todos os meus indícios hoje são de que eles entregam, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa investigar mais. Então, eu compraria. E, na pior das hipóteses, seria tipo um equipamento só para o entretenimento, para ver um filme ou outro, $3.500 não é um valor desconsiderável, mas ajudaria até a depois alertar outras pessoas e falar, não vale a pena, os aplicativos não funcionam direito, mas eu compraria. E vocês? Eu acho que não tendo usado. Aí volta aquela minha pergunta lá, né? Se depois de ter usado te convenceu mais. Mas algo assim, acho que vai ser inevitável, porque volta aquele papo. É o próprio que não vai ter o não Pro, que vai ser mais barato, isso vai baratear, etc. Beleza. Então, em algum momento, talvez. Mas eu saí do evento e 2 semanas depois, eu tô com a mesma sensação de que não receber a explicação da utilidade do que ele vai resolver, do motivo para existir, do que ele possibilita, que as outras coisas já não fazem. Tem. Mas... E o Apple Watch também não tinha. O Apple Watch não tinha e ainda não tem. E existem outros relógios. Mas ele achou o nicho para saúde, algo voltado mais para aí, né? É uma coisa que nesse momento faz até sentido deixar as possibilidades todas abertas para ver o que cola, aí desenha o alvo em torno de onde cair a seta. Beleza, faz sentido uma coisa dessa, né? Mas esse certamente não. Mesmo que eu morasse lá, eu não gastaria 3.500 dinheiros, o que não quer dizer que uma versão futura eu acho que não a gente vai esperar. Eu tenho uma regrinha de não comprar primeiras gerações. Eu fiz isso com o Apple Watch, por exemplo. Eu vi o Apple Watch e falei, nossa, legal. Não comprei o primeiro modelo, porque até vi os reviews, tinha umas limitações que eu achei que me incomodariam. E aí eu comprei o Series 2, que já resolveu metade dos problemas. Que o Series 2 tinha GPS próprio, rodava aplicativo nativo, era mais rápido. Acho que com o Vision Pro vai ser a mesma coisa. Uma segunda versão vai estar bem mais refinada. Talvez a questão da bateria vai durar bem mais do que esse que dura só 2 horas. Talvez vai ser um pouco mais compacto. Enfim, a gente não sabe o que vai mudar de uma versão para outra, mas eu gosto de esperar uma segunda versão. Agora, independente de primeira, segunda versão, eu, de novo, voltando no caso que eu só usaria para entretenimento, para assistir, $3.500 dinheiros para isso é muita coisa, né? Só para você comprar um negócio para assistir vídeo, para brincar em casa. Por enquanto eu fico com o meu iPad mesmo para isso, mesmo não sendo tão imersivo e tão legal, é muito dinheiro para gastar no aparelho que eu sei que eu, neste primeiro momento, só usaria para isso. Mas uma curiosidade, para você que estava lá no Apple Watch primeira geração e comprou de segunda e identificou esse gap, mas assim, esse gap já estava nítido nos primeiros reviews do primeiro Apple Watch. Você vê tantos gaps a ponto de um Apple Vision sem o Pro melhorar em 50% em relação ao que é o Vision Pro? Entendeu?
Sim, aí é uma coisa que eu preciso ir, quero muito quando ele estiver disponível ir numa Apple Store lá fora, claro, pra colocar na cara e ver e brincar e falar, ok, legal, deu vontade. Mas só olhando por fora, né, eu fico pensando, por exemplo, eu acho que, de novo, essa questão da bateria é uma coisa que provavelmente a Apple deve melhorar de uma versão para outra, acredito que é um ponto que eles devem querer aprimorar isso, a própria questão de novo, do tamanho dele, que você falou da cinta, né, que tem uma cinta que você prende por cima, talvez. Questões de design mesmo, acho que isso tudo deve melhorar um pouco mais de uma versão para outra e deve tornar o uso dele um pouco mais agradável. Não que seja desagradável, você mesmo falou que usou ali por 30 minutinhos, não chegou a nenhum ponto de te incomodar, mas eu penso no peso dele, por exemplo, não sei como seria usar por longos períodos e acho que nas versões futuras a gente vai ter algo justamente nisso, mais agradável de se usar. Então, se for para eu gastar muito dinheiro, eu prefiro esperar a versão um pouquinho mais refinada, em que a Apple aprendeu coisas com base na primeira versão, porque, de novo, com o Apple Watch foi isso. Eu achava o Apple Watch muito legal quando eu vi o primeiro modelo. Eu falei, eu me vejo usando isso, só que ao mesmo tempo eu já falava, tá, mas essa versão aqui, o pessoal fala que ela é meio lenta, o pessoal reclama disso, reclama daquilo, tem cara de que numa segunda versão a coisa vai já tá mais refinada. E realmente foi, o Series 2 era uma versão bem mais refinada. Então acho que é o caso, né? Se for para gastar dinheiro, eu prefiro esperar um pouquinho mais para ter uma segunda versão aí já melhorzinha. É que eu tô perguntando isso porque eu também vivi isso dos Apple Watches e eu não tô com essa sensação de que o gap é tão grande. Porque o principal já está funcionando e funcionando muito bem, tem uma questãozinha ou outra, e pode ser que, no fim das contas, seja algo do tipo que aconteceu com o iPad, primeiro o iPad, aquele que a traseira era côncava, é côncava, né, que fala? Isso. Até chegarem nesse formato de iPad, com a tela plana e os cantos arredondados, meio mais flat, e que é o que existe até hoje. Então, melhorou? Melhorou. É mais agradável, é mais ergonômico e tal. Mas não foi um gap tão grande de um para o outro, sabe? Diferentemente do Apple Watch ou diferentemente do iPhone original, para quando começou a ter aplicativo e várias outras coisas e mudou o design. Então eu tô com essa dúvida assim. E se vier um Apple Vision sem ser o Pro, talvez os trade-offs, e o pessoal da indústria adora usar esse termo, talvez eles sejam maiores, porque aí você vai baratear, não vai ter uma matéria-prima tão sofisticada, né? Enfim, a ver, porque vai ter produção em massa, eles vão aprender, conforme vocês falaram e tal. Mas eu compraria. Se eu tivesse o dinheiro, tá? É importante dizer. Se eu já tenho 3.500, juntei, compraria, por que não? Comprar não sei, mas igual eu falei, quero ir numa loja testar assim que estiver disponível. Então. Se fosse 600, talvez. 3.500 não, mas de qualquer jeito testar, é claro que isso eu tenho vontade, só não tô convencido de abrir a carteira. Tássios, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar por aqui, tirar 2 horas do seu domingo à noite para falar com a gente. Foi ótimo, tenho certeza que a galera vai gostar. Para te achar, para te ler, para te escutar, para onde a galera vai? Gente, primeiro eu queria dizer que eu sou fã de vocês, do trabalho de vocês, não só aqui no podcast, mas espalhado pela internet. Então, muito prazer de estar aqui. E para quem está ouvindo essas 2 horas, pelo menos, de gravação, obrigado. Você já deve estar no 4º momento para concluir o podcast, né? Em uma sentada só, numa ouvida só, não tem como. Mas super obrigado. Vocês me encontram nas redes. Eu sou @Tássius, vou soletrar. THASSIUS. Eu estou no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Os meus inscritos dá para encontrar no tecnoblog.net e também estou na Globo News, aos sábados da programação da manhã, então fica o convite aí, mas a qualquer momento na internet é fácil de me encontrar. Muito bem, vai ter links na descrição para isso tudo, é claro, e de notícias, enfim, o que a gente comentou aqui, as impressões do Tássios que ele publicou lá no Tecnoblog também. Felipe, para achar você, para onde a galera vai? Bom, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @Felipe Exposto. Quero agradecer quem ficou aqui ouvindo o nosso bate-papo e agradecer também a presença do Tássios, uma pessoa que eu sempre admirei o trabalho e finalmente a gente teve a oportunidade de conversar juntos aqui, né? Até que enfim. Tássios, quando quiser voltar pra bater um papo com a gente no A Fonte, você
é bem-vindo aqui e espero que volte, tá? Queremos conversar com você mais vezes aqui. Muito obrigado. Como dizemos aqui no Rio de Janeiro, a gente marca. Vamos dar um jeito. Bom, vou dizer a mesma coisa, eu sou um super fã e admirador do Tasso, estou muito feliz de ter você aqui no podcast, é um orgulho danado saber que você está aqui também participando hoje, para a galera poder acompanhar suas impressões. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também aqui o A Fonte para a galera poder chegar por aqui e se informar segundas-feiras sobre o que está rolando no mundo da Apple. Obrigado, Tassos, mais uma vez, Felipe também, e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.